Bom dia, muito obrigada pela presença hoje. Sou Suzane e hoje eu queria só reforçar o que nós vamos falar hoje, né? O que vai falar, o que não vai falar, o que nós pretendemos sair daqui sabendo um pouco mais do que antes, e eu especialmente, apesar de ser americana, eu tenho muita curiosidade e vou ter muita coisa para aprender também. Mas hoje o escopo da apresentação é olhar os ativos americanos. Quando que eu vou ter, ou quando que eu posso ter uma exposição a imposto de herança e imposto, eventualmente, de doação, e o que preciso inventariar, e aonde, e como. Muitas vezes, quando fazemos uma aquisição de um imóvel ou abrimos uma conta, é a última coisa que nós pensamos, né? E o que vai acontecer depois. Mas é muito importante ter algumas noções básicas, até para saber onde e como procurar ajuda, para pensar. Hoje, nós não vamos sair daqui sabendo tanto quanto Rubens ou Nicole, mas a gente vai ter uma ideia básica onde e quais são as situações para buscar ajuda. Tá? E por que Dartmouth procurou este assunto para apresentar para vocês, ou conversar com vocês? É muito importante ter estruturas no exterior, mas não é só ter estruturas no exterior. É importante entender também como posso ser afetado, porque tem dias que eu não... Tem exposições que, eventualmente, eu preciso, ou riscos que eu preciso tomar ou estar ciente. Então, é muito importante ter uma consultoria especializada, além de fazer um offshore company. Não é só fazer um offshore company que resolve a situação. Não é só fazer um LLC que vai resolver a situação, né, Nicole? Tanto do ponto de vista de inventário, quanto do ponto de vista de imposto de herança ou imposto de doação. Todo dia que vem um caso novo, e na Dartmouth CFN, temos muitos casos, muitos clientes que têm as suas situações familiares. Mas eu estou sempre surpreendida. Aí eu pergunto, Rubens, não é assim, assim, assado? Não, Suzane, não é. Sou americana e preciso entender, então, alguns conceitos para quando deve perguntar para o profissional adequado, né? Profissional preparado. Tá? Dartmouth pode ter algumas das ferramentas de execução, sem dúvida, e é isso que fazemos, mas com orientação especial é importantíssimo, não adianta só fazer a ferramenta. Mas, só para falar com vocês, eu acho que muitos já sabem o que faz a Dartmouth. A Dartmouth ajuda o cliente a estruturar uma solução jurídica, tá? Entidade jurídica, ou um planejamento, definindo o tipo de sociedade, o país da sociedade, objetivos e todo o esboço do contrato social da sociedade, eventualmente, deixando ela pronta para agir, né? E não é um pedido de McDonald's, não existe combo 1, combo 2, combo 3. Muitas vezes o cliente quer saber, mas quanto vai custar no final? Depende daquilo que você precisa, né? Então, isso é muito importante. Tá? Temos serviços contábeis completos, nós temos hoje uma grande demanda por ter informações importantes, porque o lucro líquido da companhia não é igual ao imposto, o imposto que eu deveria apurar em cima desse lucro, vai ter ajustes, é importantíssimo. Temos equipe própria e cresceu muito estes anos, com toda a capacidade, e a capacidade de trabalhar junto com os serviços tributários locais, né? Obviamente, se eu tenho uma companhia que está sujeita a imposto de renda americano, eu vou ter alguém da Dartmouth olhando para mim o que está preparando, vendo coerência, revendo, né? Mais um par de olhos em cima desse assunto. Então, nós temos parceiros que executam essa parte do tax compliance americano também. Tá? Ajudamos muito com planejamento sucessório, temos muitas ferramentas, conhecemos muitas maneiras de estruturar essas ferramentas, mas, de novo, com a ajuda do tributarista e de especialista em herança e inventário, é importantíssimo, né?
nunca é demais. Tá? Serviço de secretariado, acho que a diferencial da Dartmouth está no secretariado. Fazemos todas as atas, tem todo o histórico, mantemos todos os livros. O cliente precisa, eu vou abrir uma conta nova e eu preciso de todos os documentos. Temos tudo atualizado. Tá? E todas as obrigações. Hoje em dia, os offshore, especialmente os offshore, as companhias offshore de paraísos fiscais, cada dia tem mais obrigações. Então, eu preciso ter alguém que faça isso por mim. Não é para incipiente, não é para qualquer um fazer. Né? Annual Financial Return, substância econômica, esses termos que ninguém é obrigado a entender, esses conceitos muito complexos. Então, Dartmouth cuida disso de forma proativa. Né? Os clientes, às vezes, ficam sabendo do vizinho, mas o meu Annual Financial Return, meu relatório de substância, isso, daquilo, já foi feito. Ele não tem que se preocupar. O Dartmouth cuida disso de forma proativa. Tá? E com equipe no Brasil, então, para ajudar o cliente a traduzir e entender esse mundo novo. Tá? Então, nosso valor agregado aqui, em 15 países, é de ter serviços muito bem, preços competitivos, mas centralizando tudo que tem a ver com a companhia. Né? Não precisa ir no portal do agente registrado, não precisa falar com o advogado local, não precisa falar com alguém de contabilidade no país, as Ilhas Virgens. Não é necessário nada disso. Toda a comunicação com os agentes registrados, toda a comunicação com os prestadores de serviços, nós centralizamos. Então, tem um ponto de contato para todos os assuntos desta entidade legal. Fundações também e trusts também. Tá bom? Então, essa capacidade de participar do planejamento e alertar o cliente quando tem uma mudança na legislação que possa afetar a estrutura, possa afetar o cliente, nós também alertamos. Né? Então, como nós estamos em 15 países e tem vários tipos de sociedade, para cada cliente tem uma solução, né? Tudo sob medida. Tá? Nós somos parceiros, aqui no Brasil, de muitos escritórios de advocacia, de family office, de bancos, e isso é muito importante, que o cliente tenha o seu consultor de confiança e possa ajudar, especialmente nesse momento de muita gente está preocupada com planejamento e proteção patrimonial, neste momento. É um momento bastante crítico para diversificação de risco e de proteção patrimonial também. Tá? Mas, com isso, eu gostaria de até convidar a Nicole, que estamos bastante interessados em saber, então, esses conceitos básicos de herança e inventário. Obrigada, Nicole. Obrigada a você. Diferente da Suzane, eu não fico parada, eu caminho bastante. Mas, como a Suzane, eu também sou americana. Sou nascida e criada nos Estados Unidos, filha de brasileiros, então, talvez, vocês ouçam erro de português aí, viu? Mas o nosso ponto aqui hoje, para falar mais com vocês, é uma das áreas de atuação do nosso escritório, que é a parte de inventário. Eu sempre digo que, quando a gente faz a parte de inventário, eu sou nada mais do que uma cleaning lady, eu sou uma mulher da limpeza. Eu estou aqui para limpar a bagunça de quem não fez um planejamento. A gente atua na área de planejamento sucessório para evitar uma dor de cabeça e também na área de inventário, que é o foco aqui hoje. Então, o que é? Pode passar. O que é um inventário? Como que funciona e quais são os ativos que são sujeitos a serem inventariados? Como evitar o processo de inventário nos Estados Unidos? E as considerações de estruturas para poder não ter essa dor de cabeça futura. Então, vamos lá. O que é um inventário? O inventário nada mais é do que o processo legal de fazer a transferência dos seus ativos para os seus herdeiros. E quais são os ativos que têm que ser inventariados? Todos. Até cavalo é inventariado. Se você tem título de algum item, de algum tipo de ativo, tem que ser inventariado. Existem maneiras de evitar esse processo de inventário. Depende do tipo de ativo. Conta bancária, estoque, imóvel, companhia, tudo, carro, tudo é inventariado. Evitando o processo de inventário, depende inteiramente de como é titulado esse ativo.
Imóveis, o que a gente mais vê. Eu vou contar histórias, apesar de vai ter uns casos aí que a gente vai falar especificamente, mas vou contar várias histórias. Existe um movimento gigantesco, há alguns anos já, de brasileiros que querem investir em imóveis nos Estados Unidos. É uma ótima proposta. Mas aí vem sempre aquela questão de brasileiro fazer as coisas do jeito que os brasileiros fazem. Ah, porque meu vizinho conhece meu tio do primo, que fez de tal forma. Mas mudou um fator. Tem um filho de outro casamento, é divorciado, tem filho menor de idade, já muda a proposta inteira, ou a estruturação inteira, o planejamento inteiro é mudado, baseado em um fato. Então, não existe, como a Suzane está falando, um combo no McDonald's de uma opção só. E depende também do objetivo de cada cliente. Né? A gente tem cliente que não tem interesse em deixar nada para ninguém, a não ser uma caridade. A maneira que a gente vai fazer um planejamento ou evitar processo de inventário vai ser bem diferente de alguém que tem 5 filhos de 5 mulheres diferentes, que acontece. Então, vamos lá. Imóveis. Os imóveis têm que ser inventariados. Né? Se você tem um imóvel no seu nome nos Estados Unidos, este imóvel vai ser inventariado. Está no nome do marido e mulher. Ótimo. Se os dois morrerem, continua sendo inventariado. Se só um deles vier a falecer, não tem nenhum inventário a ser feito. As pessoas acreditam que, simplesmente colocando numa LLC, não vai ter que passar pelo processo de inventário. E não é o caso. Companhias também são inventariadas. A gente passou pelo nosso escritório um cliente que era brasileiro, marido, mulher e o filho adulto, tinham uma companhia nos Estados Unidos, uma LLC na Flórida, com 4 imóveis. Cada um com 1/3 de participação da companhia. O marido faleceu, a esposa foi fazer a venda de um dos imóveis para gerar liquidez e não conseguiu fazer a venda porque não tinha um planejamento feito. 1/3 da companhia, que era correspondente ao marido, teve que ser inventariado. Levou quase 2 anos e $17 mil para inventariar 1/3 dessa companhia para poder fazer a venda de um dos imóveis. Carros. A regra geral também é a mesma coisa. Se você tem um carro nos Estados Unidos, tem que passar pelo processo de inventário. A gente evita o processo de inventário de carro através de cotitularidades, ou colocar numa companhia, ou colocar o título do imóvel debaixo de um trust. Pode passar. Ativos financeiros. E, por sinal, tudo que a gente está falando é basicamente para quem não é residente nos Estados Unidos. Né? As regras mudam dependendo, não necessariamente para o inventário, mas muda para outros exemplos que a gente vai dar, se forem residentes ou cidadão americano. Então, a gente está falando para quem é não residente. Ativos financeiros, conta bancária, investimentos, stocks, bonds, qualquer tipo de conta financeira, também passa pelo processo de inventário. Existe a possibilidade, acredito que aqui no Brasil também tem essa possibilidade, de listar alguém nessa conta como beneficiário. Né? Eu tenho uma conta, eu sou titular, e tenho o meu marido listado como beneficiário. Se eu vier a faltar, ele automaticamente recebe esse dinheiro sem a necessidade de um inventário. O que acontece? Muitas vezes, o que me choca até hoje, os clientes mais sofisticados, que têm auxílio de uma equipe inteira, não têm uma designação beneficiária na conta, ou tem de um filho que é menor de idade. Nos Estados Unidos, menor de idade não pode herdar, e aí tem que passar por uma tutoria que fica guardado com o Estado até a criança fazer 18 anos. É uma dor de cabeça, principalmente para quem não tem residência nos Estados Unidos. Então, não basta só ter a designação beneficiária, é um band-aid, pode resolver no momento imediato, mas aí tem a questão de impostos, que a gente vai falar um pouco mais tarde também com o Rubens, e ver se é a intenção do cliente, né, seu, de que o seu herdeiro receba esse dinheiro de uma vez só. Não quero que receba em fases ou etapas, então já não serve essa designação beneficiária. Participação societária, a gente falou agora um pouquinho sobre isso, que é essa questão de, tem uma companhia, as pessoas acham que, tendo a estrutura de companhia, evita o processo de inventário. A companhia não deixa de existir se o dono morrer. Mas o que acontece com a participação, né, do falecido dono é que é uma parte do patrimônio dele ou dela. Então, a mesma coisa, para quem que vai esses 50%, 30% da companhia? Tem que ter uma especificação, ou através de um contrato social, ou trust. No nosso caso, a gente faz os dois, para amarrar as duas pontas, tanto de ativos corporativos quanto ativos pessoais, para justamente evitar essa dor de cabeça em termos de proteção patrimonial e evitar o processo de inventário. Mas como
como é que é a outra palavra? A palavra escapou agora. Myth. É um mito. Obrigada. A participação de vocês está me ajudando. É um mito de que, se você tem um ativo numa companhia, seja qualquer tipo, uma conta bancária, um imóvel, que evita o processo de inventário. Não evita. O dono da companhia continua sendo o dono e direito desse ativo, e se vier a faltar, aquele ativo, ou a sua participação naquela companhia, tem que ser inventariada. Então, a gente faz uma cláusula específica em contratos sociais, bylaws, operating agreements, para amarrar e fazer com que tenha uma continuidade automática de ownership para a pessoa que você designou. Trust. Todo mundo quer saber o que é um trust. Aqui no Brasil não existe exatamente essa configuração. Eu vou explicar da mesma maneira que eu explico para os meus clientes. Imagine que o trust é uma caixa. E tudo que vocês têm, a gente vai colocar dentro dessa caixa. E a gente cria regras para a caixa. O dia que eu não estiver mais aqui, tudo que tiver nessa caixa vai ser dividido em partes iguais entre os números de filhos que eu tiver. Só que eu não quero que eles recebam $1 milhão cada um, de uma vez só aos 18 anos. Então, a gente vai fazer uma distribuição a cada ano, no aniversário do Pedro, de $10 mil. E aí, quando ele tiver 30, ele pode pegar todo o resto do dinheiro que tiver lá, né, para cada filho. A gente só consegue fazer essa distribuição escalada, vamos dizer, através de um trust. Mas uma das grandes vantagens do trust é que a gente evita o processo de inventário, porque você faz a transferência em vida. Quando eu digo a transferência, é retitular o ativo para dentro do trust. Esse é o trabalho legal da gente. E a gente trabalha com você, instituições financeiras, para fazer essa modificação, essa transferência. Mas o grande propósito do trust, além da parte sucessória, é justamente de evitar o processo de inventário dos ativos. E ter controle em como os ativos vão ser distribuídos pós seu falecimento. Ah, mas e um testamento? Serve? Mais ou menos, depende. Existem alguns casos onde o testamento faz sentido, mas eu diria que a grande maioria das pessoas aqui e dos nossos clientes não faz sentido. O testamento é um documento legal dizendo quem vai receber os seus ativos o dia que você não estiver mais aqui. O dia que eu morrer, vai ficar tudo em partes iguais para meus 2 filhos, 50-50. Ninguém mais tem direito a herdar nada do meu espólio, certo? Mas eu estou só dizendo para o juiz quem que vai receber. E diferente daqui do Brasil, nos Estados Unidos, você pode deserdar um filho ou fazer uma distribuição diferente, não tem que ser meio a meio, né? Não estou sugerindo que vocês deserdem seus filhos, mas é possível fazer de um filho maior. Então, o testamento é só isso, é só dizer quem que vai receber o quê. Mas, para você fazer a transferência do ativo para as pessoas que você designou, tem que passar pelo processo de inventário. Então, só está evitando que existe uma outra pessoa que entre no seu espólio e peça uma porcentagem da herança. Tá? Então, o testamento serve para quem não tem ativos imóveis, imobiliários, para quem vive de aluguel, que não tem assim, um grande patrimônio. De novo, não é para a maior parte dos nossos clientes, não faz sentido. E só para vocês terem ideia, o inventário nos Estados Unidos, na Flórida, é em torno de 3% a 5% do valor do patrimônio, de honorários, sem ser os custos do processo em si. E aí o trust é o que a gente acabou de falar. O trust é tudo em vida, vai ser titulado no nome do trust. Vocês designam quem vai ser a pessoa... desculpa. Quem vai ser a pessoa encarregada de fazer as distribuições que você designou no seu trust. Então, você tem mais controle e evita o processo de inventário. Pode mudar. Agora com você, o Rubens. Obrigado, Nicole. Obrigado, Suzane. Bom, vamos lá. Vou falar de impostos, tributos. Brasil e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, né? Então, a gente está falando hoje de brasileiros com bens nos Estados Unidos. Eu vou trazer alguns conceitos aqui, porque a ideia hoje é falar do brasileiro que não mora nos Estados Unidos. E aí entra um conceito chamado domicílio. Também tem um conceito chamado residência. Então, do que a gente vai estar falando hoje? Esses dois conceitos, residência e domicílio, eles convivem na lei tributária americana. O conceito de residência serve para o imposto de renda americano.
ao passo que o conceito de domicílio vai servir para os impostos, causa-mortes e doação, que é o nosso foco hoje. Então, vou passar rapidinho pela parte de residência e imposto de renda, 2, 3 minutos no máximo, e aí a gente vai entrar no que a gente veio aqui para conversar mesmo. Então, resumindo, residência fiscal, a gente vai estar falando da tributação do imposto de renda, e domicílio, herança e doações. E qual a diferença de residência para domicílio? Residência é o seguinte: eu passei dias suficientes nos Estados Unidos, lá, tem uma continha meio maluca, mas basicamente 183 dias, contando 100% dos dias do ano corrente, mais 1/3 dos dias do ano anterior, mais 1/6 dos dias do segundo ano anterior. Falei uma continha meio estranha. Eu sou residente para fins fiscais neste ano, e eu vou pagar imposto americano neste ano como residente. Beleza. Domicílio não é assim, né? Bom, além dessa questão dos dias, eu tenho lá, entrei nos Estados Unidos com green card. Bom, eu sou residente até eu devolver o green card. Essa é a residência, preto no branco. Ou eu sou, ou eu não sou, está escrito, tem uma linha clara na lei. Eu sou residente a partir daqui eu não sou. Legal. Domicílio não é assim. Domicílio é tons de cinza. Então, a gente vai falar, onde é que eu tenho as minhas associações, onde é que está a minha família, onde é que está meu trabalho, onde é que eu ganho mais dinheiro, onde é que eu passo mais tempo, onde é que eu quero morrer. Ah, então eu posso escolher? Eu boto num papel que eu sou domiciliado nas Ilhas Virgens Britânicas e não pago imposto nos Estados Unidos? Também não é bem assim, né? Então, existem... É um conceito meio subjetivo, mas os critérios para a sua aferição são objetivos. São vários fatores, como eu te disse, tons de cinza. Bom, não vou passar por esse slide pesadamente, só vou dizer que quando a gente tem o residente, ele é tributado sobre a renda mundial, e aqui o que importa mesmo, quem é residente meio que sabe disso. O problema é quando o cara é residente acidental, ou seja, passou um número de dias lá, está com visto de turista, ou entrou com visto L1, ou visto de investidor, e não sabia que tinha que pagar imposto. O cara que está com visto L1 e tem o visto de investidor, ele geralmente já sabe que ele tem que pagar imposto, né? Mas o cara que está lá no visto de turista, ou está com visto de estudante há mais de 5 anos, esse cara é residente e não sabe. Então, cuidado, tem essa tributação aqui. Não vou entrar no detalhe, depois, quem quiser, a gente pode discutir. Os não residentes só pagam imposto de renda, estou falando ainda de residência e imposto de renda. Só pagam imposto de renda, e, gente, acho que a gente vai dividir essa apresentação depois, não vai? Então, vocês vão receber, é só deixar o e-mail com a gente, e a gente vai dividir essa apresentação. E o não residente, então, ele paga só imposto sobre o que tem fonte americana. E o que é fonte americana? É um conceito que não é só de onde vem o dinheiro. Fonte americana, a gente entra no mundinho lá das regras de fonte americana, que eu também não vou entrar no detalhe. Mas o que eu vou dizer aqui é o seguinte: eu comprei um imóvel nos Estados Unidos. Né? Comprei um imóvel nos Estados Unidos, mas moro no Brasil. Quero vender o imóvel. Eu vou ter lá uma retençãozinha chamada FIRPTA. Quem já ouviu falar de FIRPTA aqui? Não é, acho que é a minoria, hein? FIRPTA é uma regra chamada Foreign Investment in Real Property Tax Act. É uma lei americana que surgiu lá nos anos 80, e fala o seguinte: se você é um estrangeiro, vender um imóvel, ou de qualquer forma alienou um direito relativo a bem imóvel situado nos Estados Unidos, você vai sofrer retenção de 15% no valor da venda, no valor da alienação. Não é 15% sobre o ganho de capital, é 15% sobre o valor da venda. Poxa, então se eu coloquei... Poxa, mas eu tenho esse problema. Eu comprei o imóvel na minha física. Então, se eu transferir para a minha BVI, eu estou resolvido? Depende. Porque eu, ao transferir o imóvel para a BVI, eu estou recebendo cotas da BVI. E o valor do imóvel foi para a BVI, o valor das cotas veio para a minha mão. É uma transferência de um direito relativo a bem imóvel, não é retenção. Tem forma de evitar? Claro que tem. A gente faz isso bastante, inclusive com a Suzane, com o time da Suzane. Tem forma sim. Ah, outra coisa. Fui para os Estados Unidos, tenho só 15 dias, vi vários imóveis, gostei de um, fiz a proposta e agora eu tenho que fechar, porque, do contrário, eu perco a venda, eu perco a compra, e o corretor me falou que é só colocar depois no meu LLC que está tudo certo. Tá bom, mas... E eu faço só um amendment rapidinho assim no contrato, e eu troco de lugar com a minha LLC, e pronto. Primeiro eu fiz a compra na minha pessoa física, depois eu faço um amendment, botei na minha PJ. Legal. Quando eu coloco esse amendment, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo um direito relativo a bem imóvel. E o que eu estou recebendo de volta? Cotas da LLC, olha só, no mesmo valor do imóvel. FIRPTA de 15%.
Então, dá para fazer? Dá, mas não é tão simples assim. Bom, vamos falar agora do que a gente veio realmente falar, que é imposto causa-mortes, imposto sobre doação. Nos Estados Unidos são 2 tributos, tá? E a gente está falando dos tributos federais. Podem haver tributos estaduais também, dependendo do estado. A Flórida não tem. Ela tinha lá um imposto causa-mortes que era atrelado a uma isenção do imposto de renda, mas não existe mais. Então, é o seguinte, se eu moro nos Estados Unidos, tenho green card, e eu vivo lá, tenho carteirinha do Costco, tenho imóvel, minha família está lá, meus filhos estudam lá, etc., eu sou domiciliado nos Estados Unidos. Eu vou pagar imposto causa-mortes sobre minha renda mundial, sobre meu patrimônio mundial. Eu vou pagar imposto de doações sobre qualquer coisa que eu doar em qualquer lugar do planeta. Mas, por outro lado, eu tenho uma isenção vitalícia de hoje 13,9 milhões de dólares. A partir do ano que vem, 15 milhões de dólares. Se eu sou casado, essa isenção duplica. Tá? Então, o americano médio não se preocupa com esse tributo. Agora, veja lá, se eu sou não domiciliado, a minha incidência desse imposto causa-mortes e imposto de doações ela é limitada, eu já vou explicar e vai entrar numa questão técnica, mas a minha isenção é de só 60 mil dólares. Tá? E não é 60 mil dólares a cada vez que eu vendo um ativo, é 60 mil dólares para a minha vida toda. Logo, geralmente eu vou ter essa tributação. E os impostos causa-morte e doação, eles incidem em uma alíquota progressiva que vai de 18%, ou seja, a gente fica aqui no Brasil discutindo, vai de 4 para 8, lá vai de 18 para 40%. Então, é uma tributação muito relevante que pode deixar quase metade do seu patrimônio em cima da mesa. Tá? Então, vamos começar a falar agora sobre o que incide, o imposto causa-mortes e sobre o que incide o imposto de doação. O estate tax com E é o imposto causa-mortes, tá? E o gift tax, o imposto sobre doação. Então, o estate tax incide sobre bens situados nos Estados Unidos, tanto bens tangíveis como bens intangíveis. Qualquer propriedade situada nos Estados Unidos, com algumas exceções, é base para o estate tax. Já o gift tax, ele incide apenas sobre bens tangíveis situados nos Estados Unidos. E aí quase não tem exceção. Ou seja, o estate tax incide sobre tudo que você tem nos Estados Unidos, com algumas exceções. E o gift tax incide sobre tudo que é tangível que você tem nos Estados Unidos. Então, vejam, aqui no Brasil a gente tem um tributo só. Nos Estados Unidos são 2, e eles têm bases de cálculo diferentes. O tratamento, ele em larga monta igual, mas ele tem bases de cálculo diferentes. Sobre o que ele incide é a diferença. Tá? Aqui eu vou falar rapidamente de trust, só para complementar o lado tributário do que a Nicole explicou, que é o seguinte, o trust pode ser revogável ou irrevogável. Trust não é pessoa jurídica. Trust é um testamento vivo, é a caixinha que a Nicole estava explicando. Eu quero que aconteça assim, quero que aconteça assado, Isso é uma coisa viva, porque pode mudar. Eu posso amanhã mudar de ideia, eu posso deixar comandos que vão deixar esse trust vivo por muitos e muitos anos. Né? Mas ele não é pessoa jurídica. Então, eu ouço muito isso. E se eu tenho uma offshore que pertence a um trust que pertence a uma Cayman? Não dá, porque o Cayman não é mais uma caixinha das pessoas jurídicas lá na sua estrutura. O trust é um testamento vivo. Tá? Então, a gente vai falar de trust. Muito bem. O trust revogável. Tudo que eu coloco nesse trust é meu. Porque eu criei o trust, mas eu posso mudar a qualquer momento, eu posso revogar ele, quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso revogar, eu posso fazer o que eu quiser, então tudo é meu. A renda do que acontece no trust, eu é que sofro a tributação. O patrimônio que está nesse trust, ele volta para o meu espólio na hora do meu falecimento. Tudo é meu. Tá? Por isso que quando eu coloco o bem no trust revogável, nada acontece tributariamente. Tributariamente. Tá? O trust irrevogável é aquele onde eu me separo do ativo na hora que eu transmito para o trust. Porque o trust é irrevogável. Criei o trust, acabou. Não posso fazer mais nada, não é mais meu. Tudo que está ali não é mais meu. É de quem? Do trustee. Aqui a lei brasileira fala outra coisa, né? Já vamos falar do Brasil depois. Mas aqui eu transfiro os bens para o trustee.
O trustee tem a obrigação de cuidar dos meus bens para depois entregar, do jeito que eu defini, para os beneficiários. Então, eu tenho 3 pessoas. O settlor, criador do trust, eu. O trustee, que é a pessoa que ficou com o ônus de cuidar de tudo que eu coloquei na caixinha. E o beneficiário, que é aquele que vai, um dia, se beneficiar do que está lá na caixinha. Muito bem. Quando eu transfiro bens para um trust irrevogável, eu fiz uma doação. Gift tax. Pode estar dentro da isenção, como nós vimos, etc. Mas há uma doação completa aqui. Tá bom? Ah, outra coisa, só um ponto de imposto de renda. Quando eu tenho um trust irrevogável, sujeito à lei americana, esse trust ele chega mais rápido na alíquota máxima. Os tax brackets, que são as alíquotas progressivas, os valores dentro das alíquotas progressivas, quando a gente fala de trust, eles chegam na alíquota máxima muito rápido, ou seja, um rendimento de mais de $15 mil ano já está na alíquota máxima. Então, quando a gente pensa em, eu vou colocar tudo numa coisa irrevogável, vou colocar tudo dentro de uma offshore, não vou ter imposto de causa-mortes. Mas não se esqueça que tudo tem 2 lados. Então, o que às vezes é bom para o causa-mortes é ruim para o imposto de renda e vice-versa. Tá? Então, a gente tem que balancear as coisas. Finalmente, eu podia resumir essa apresentação nesse único slide, que é o seguinte: você quer evitar imposto de causa-mortes e doação americana, faz uma offshore com a Suzane. Acabou o assunto. Porque você tendo uma offshore que é opaca para fins fiscais americanos, o que é opaca? Aquela que a lei americana olha e fala, eu estou vendo uma pessoa jurídica aqui. O oposto disso é uma pessoa jurídica transparente para fins fiscais, que o governo americano olha e fala, eu olho através dessa pessoa jurídica e vejo os bens, os ativos a elas subjacentes, que estão dentro dela. Né? Pessoa jurídica opaca, eu só olho a empresa estrangeira. Então, se eu tenho uma offshore que tem imóveis, depois a gente vai falar disso, né? Eu não vou querer me adiantar muito, mas basicamente o governo olha e vê uma BVI. É um ativo nos Estados Unidos? Não é. Fim da história. Tá? Bom, aqui, o time da Dartmouth me pediu para eu começar a dizer assim, em determinados tipos de ativos, se tem imposto causa-morte, se tem imposto doações. Isso aqui é super difícil de fazer. Por quê? Porque não tem uma regra preta no branco. Tá? Eu vou dizer para vocês, via de regra, o que acontece, mas eu vou também trazer alguns princípios, segundo os quais a gente classifica se incide ou se não incide. Lembra quando eu falei? O estate tax incide sobre tudo que eu tenho, com algumas exceções. O gift, nos Estados Unidos, tudo que eu tenho nos Estados Unidos, com algumas exceções. O gift tax incide só sobre ativos tangíveis, situados nos Estados Unidos, praticamente sem exceção. Quando eu começo a olhar os ativos, especialmente quando a gente chegar nos financeiros, que é mais difícil, vocês vão entender. Imóveis, incide, claro, é tangível, então incide o gift tax, e é um ativo situado nos Estados Unidos por excelência, dali ele não sai. Incide. Veículos, é ativo tangível, incide o gift. Se está nos Estados Unidos, incide o estate tax. Muito bem. E se eu tenho um bem em trânsito, joias, tem um caso muito famoso nos Estados Unidos, a pessoa usava umas joias, sempre que ela viajava, usava umas joias, e ela morreu nos Estados Unidos. No caminho, não estava no trem para ir para o país dela, para pegar o avião para ir para o país dela. E ela morreu. E teve a discussão toda, porque a Fazenda falou o seguinte, olha, é bem ativo situado nos Estados Unidos, incide o imposto, fim da história. Mas aí, o judiciário entendeu o seguinte, mas espera um pouquinho, quando a gente fala que é um ativo com sito, localização nos Estados Unidos, a gente tem que dizer pela própria natureza desse ativo, não é por uma contingência. Então, por isso que a gente fala de obra de arte. Se eu sou um brasileiro, mandei uns quadros para os Estados Unidos que estão sendo expostos no museu sem finalidade de lucro, e eu venho a falecer, esses meus quadros não vão estar sujeitos ao imposto causa-mortes americano. Então, é físico? É. Está nos Estados Unidos? Está fisicamente nos Estados Unidos? Está. Mas ele estava em trânsito apenas, ou ele foi só para uma exposição temporária, aí não incide. Tá bom? Participação em Single Member LLC. Vamos lá. E para falar disso, eu vou ter que dizer se ela é transparente, se é opaca de novo. Por quê? Se eu tenho uma LLC, o tratamento padrão para fins fiscais federais, e a gente sempre fala mais disso para o imposto de renda, mas isso vale para os outros tributos federais, inclusive o causa-mortes e doações. Ela tem um tratamento padrão de transparente. Então, via de regra, uma LLC, eu vou olhar para os bens da LLC. Então, se eu tenho, por exemplo, uma holding patrimonial brasileira, que pertence a uma LLC,
que é transparente, as cotas da SLLC não devem servir de base de cálculo para o imposto causa-mortes. Porque eu vou olhar através da LLC para os ativos dela estão no Brasil. Tá? Por outro lado, se a SLLC for opaca para fins fiscais americanos, que você pode eleger, existe lá uma sistemática chamada, por nós advogados, de check the box election, você vai lá e tica uma box falando assim, eu quero que a minha LLC seja tratada como uma corporation. Corporation é opaca e, portanto, eu não vou olhar para os bens, eu vou ficar nas cotas da LLC. Se a LLC tiver feito essa eleição para ser opaca, incide sim o imposto. Ouro físico é ativo tangível, está situado nos Estados Unidos, incidem os dois impostos. Fundos imobiliários, isso devia estar dentro do financeiros, né? Fundos imobiliários com imóveis nos Estados Unidos, geralmente vai estar sujeito aos dois impostos. Por quê? Porque o ativo subjacente é um imóvel e o fundo, a gente vai entrar no ativo financeiro, que eu prefiro falar no próximo slide. Ativos financeiros. Eu trouxe aqui 2 grandes pratos para vocês, tá? O do lado esquerdo é depósitos bancários. O do lado direito, débitos de pessoas dos Estados Unidos. Esse aqui não incide imposto. Esse aqui incide. Os ativos financeiros estão aqui no meio, ó. Então, a gente tem que olhar um por um, sempre. Então, por isso que eu peço extrato. Olha, me dá todos os extratos, tudo que você tem de investimento, que a gente tem que olhar tudo. Não é para ver o valor, é para ver o que é. Porque bank deposits. Então, a lei americana aqui, de novo, mais um paralelo. Como é que eu estou de tempo? Tudo bem? Tudo bem? Mais um paralelo entre o imposto de renda e os impostos causa-mortes e doações. A lei americana, ela fala assim, o estrangeiro não residente nos Estados Unidos, quando fala de imposto de renda, vai estar isento do imposto de renda sobre juros de aplicação bancária. Ou seja, um CD no banco, que aqui é um CDB, lá é um CD, esse está com juro isento. Se ele tem o juro isento porque é uma aplicação bancária isenta pelo imposto de renda, ele está dentro do pratinho de bank deposits, não incide causa-mortes nem doações. Tá? Eu tenho... doações, guarda essa informação. Estou falando mais do causa-mortes. Por que eu estou falando do causa-mortes primeiro e vou explicar por quê. De novo, causa-mortes incide sobre tudo, tudo situado nos Estados Unidos, com algumas exceções. Uma das exceções, bank deposits. Gift tax incide sobre tudo que é tangível. E a gente vai ter a discussão se o depósito bancário é tangível ou não. E geralmente não é. Por quê? Porque ele é assemelhado ao cash. A gente vai entrar numa discussão longa, porque isso não tem regra clara aqui. Então, eu vou te dizer, para doação, dinheiro vivo, está nos Estados Unidos? Incide. Está fora dos Estados Unidos? Não incide. Cheque é um intangível, mas tem dinheiro nos Estados Unidos? Não tem resposta. Wire transfer, não tem resposta. Então, é melhor, é o que eu sempre falo, faz a wire transfer fora dos Estados Unidos. Então, recebe lá o bem da sua BVI, transfere para a pessoa que você quer, lá em BVI, ou no Brasil, em qualquer lugar fora dos Estados Unidos, e a pessoa pega esse dinheiro de fora dos Estados Unidos e transfere para si mesma, porque aí não tem uma doação acontecendo em nenhuma das pontas, nem na ponta de origem e nem na ponta de destino nos Estados Unidos. Então, todo esse pedaço aqui para gift tax é difícil, porque não tem regra clara. Tá? Mas, voltando, se é isento do imposto de renda no banco, não tem causa-mortes. Outra coisa, portfolio interest. Começa aqui, portfolio obligations, ou seja, o título que paga portfolio interest. Se o título está isento do portfolio interest, embora seja um débito de uma US person, não tem estate tax. Tá? Se esse título, se eu tenho um claim contra a pessoa que me deve os juros, esse claim pode ser um intangível também isento do gift tax. Então, vocês vejam que são 2 critérios que a gente mede, quando a gente fala aqui, dos 2 impostos. Deposit Type Obligations é o CD que eu expliquei. Obligations of 80-20 companies. Existe um tipo de empresa que é o seguinte, se ela é mais de 80% pertencente a sócios estrangeiros, ela entra nessa regrinha de 80-20 company, e os juros pagos por uma 80-20 company, ele não é objeto de tributação pelo estate tax. Mesma coisa, se eu tenho um crédito de juros contra uma empresa, é um ativo intangível, via de regra não tem gift tax. E valores retidos por empresa de seguro. O que é isso? Nos Estados Unidos é muito comum a gente ter um seguro de vida em que a gente bota dinheiro dentro. O dinheiro que a gente coloca dentro de um seguro de vida vai render lá uns juros.
E esses juros são livres de imposto de renda. Então, a regrinha do paralelo já vem por causa de ser livre de imposto de renda. Mas, além disso, é protegido contra credor. E não entra no estate tax. Então, eu compro uma life insurance policy, eu boto dinheiro nessa life insurance policy, todo o dinheiro que eu botar dentro dessa life insurance policy, que me rende juros tax-free, não entra no meu espólio tributável. Contas bancárias. Vocês já entenderam o tamanho do problema, né? Conta bancária tem o que dentro? Checking account, tem saldo da conta. Isso é cash? Putz, será que é gift? Tem o gift tax nisso? Será que tem o estate tax nisso? Tem decisão para os dois lados. Decisão para os dois lados. Então, ele pode ser tributado pelos dois, pode não ser. POD, evita inventário POD? Não, desculpa, inventário sim. Inventário sim, evita o processo de inventário, mas não os impostos. Exatamente, então, POD não vai te afastar. POD, o que é? POD é Pay on Death. Ou Transfer on Death, TOD, que é o seguinte, eu coloco na conta, a conta pertence a José Rubens Charlac, mas para benefício de suas filhas, Lavínia e Esther. Muito bem. Então, vai direto para elas quando eu morrer, mas entra no meu espólio. Pode não entrar, dependendo dos ativos que tiver na conta, como nós já vimos, né? Tem diferença. Conta bancária e conta corretora. A gente vai explorar isso nos casos, mas eu vou falar já. A conta corretora é o seguinte, o corretor é banco? Não. Então, é um depósito bancário? Não é. Então, incide. Né? CDs, Money Market Account. CD não é tributável. Money Market, conta de investimento, eu tenho que entender se ela parece mais um depósito bancário ou se ela parece mais um depósito, um crédito contra pessoas dos Estados Unidos. E assim por diante. Deu para entender onde é que a gente faz a análise? Está todo mundo com uma cara meio assim. Deu para entender? Tá bom. Acho que com os casos vai ficar melhor. ETF, Exchange, muito obrigado. Exchange Trading Funds. Exchange Trading Funds, REITs, que é Real Estate Investment Trusts, ações e bonds de corporações americanas, geralmente não sujeitos a gift tax, porque são todos intangíveis, e sujeitos a estate tax emitidos por entidades americanas. Então, porque título é um crédito contra uma US person. Então, entrou no estate tax, mas é intangível e não entra no gift. Criptomoedas, open for discussion. Tá? Open for discussion. Seguro de vida. Seguro de vida, o dinheiro que você pôs já não entra, e quando paga a indenização também não entra. Tá? E para gift tax é um intangível, também não tem. Bom, falta mais 2 slides, hein? Reflexos no Brasil. Acho que posso passar a palavra para meia dúzia de pessoas que eu já vi aqui, que sabem mais que eu nesse aspecto aqui, mas vamos lá. Sucessão. Cada país aplica a lei do local do bem. O que significa isso? Eu tenho um bem no Brasil, o juízo da sucessão brasileira vai se aplicar. Eu tenho um bem nos Estados Unidos, o juízo da sucessão americana vai se aplicar. O juízo brasileiro já deu decisões, e várias, falando assim, não sou competente para apreciar isso. E isso abre espaço para planejamentos internacionais, quando a gente está internacionalizando o nosso patrimônio, aqui do Brasil. Tá? Imposto sobre causa-mortes e doações. Aqui no Brasil é um só. Imóveis no exterior, não incide. Outros bens que não são imóveis, incide, é a discussão judicial que muitos de vocês já ouviram falar. Antes não havia lei complementar, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro falou, não incide, enquanto não haja lei complementar. Aí o Congresso foi lá, mudou a Constituição, criou uma emenda constitucional e falou assim, enquanto não tiver lei complementar, pode tributar. Agora, está tendo uma outra discussão. Enquanto não houver uma lei estadual, depois dessa emenda constitucional, não pode tributar. Porque, veja, se a lei paulista, que foi o caso, o leading case no Supremo, se a lei paulista, que mandava tributar sem lei complementar, foi julgada inconstitucional, veio uma emenda que falou, agora pode. Agora pode. Essa lei inconstitucional não se constitucionaliza. Tá? Então, o TJSP está com uma caudalosa jurisprudência falando assim, olha, tudo bem, depois dessa emenda constitucional pode tributar, porém precisa de uma nova lei, porque aquela lei lá é inconstitucional. Então, ainda hoje, não se tributa se você tiver uma decisão judicial, senão vai tributar. Imposto de renda na herança.
Herdeiro pode declarar pelo valor histórico ou pelo valor de mercado. Então, herança é tributável? Via de regra, não. Né? Tem até aquele campo lá, rendimentos isentos, herança, doação. Não é tributável, mas, se o espólio tinha lá na declaração da pessoa que faleceu, tinha um imóvel a 200, e eu estou declarando o meu imóvel pelo valor de mercado na hora que eu recebi 500, essa diferencinha é sujeita, sim, ao imposto de renda do espólio. Tá? Que, para este caso específico, é 15% flat. Não é aquelas alíquotas progressivas, 15, 17, 20, 22,5. Né? Muito bem. E aqui tem uma outra discussão no Supremo, que é o seguinte, pode ter dois impostos sobre herança? O imposto de renda e o imposto sobre causa-mortes? Pode ter isso? Tem uma discussão, tem decisão para os dois lados no Supremo, mas, a meu ver, pode. Tá? Por quê? Porque a gente está falando, é o imposto sobre a apreciação do ativo na figura do espólio. E o segundo é o imposto sobre o recebimento do próprio ativo. São dois fatos, a meu ver, dois fatos geradores diferentes, mas que ninguém diga isso, a gente também entra com a ação para discutir, sabe, se precisar. Investimentos no exterior. Aplicação financeira, lucros de controlada, bens objetos de trust. Isso aqui é a famosa lei das offshores, que saiu no final de 23. Aplicações financeiras, 15% no Brasil. Deu rendimento, 15% no Brasil. Variação cambial positiva, 15% no Brasil. Crédito do imposto pago nos Estados Unidos. Muito bem. Lucro de controlada, 15% no Brasil, com crédito do imposto pago no exterior. E, finalmente, bens objetos de trust. Eu expliquei para vocês que o trust é criado pelo settlor, que passa para o trustee, em benefício dos beneficiários. Quem é o dono do trust, quando o trust quem é o dono dos bens do trust quando o trust é revogável? O settlor. Quem é dono dos bens do trust quando o trust é irrevogável? O trustee. A lei brasileira falou, se o trust é revogável, o dono é o settlor. Beleza. E se o dono, como é que ele fala? Se separa dos bens de uma forma irrevogável, aí tem um espaço para interpretação enorme aqui, o dono, quem declara no imposto de renda, é o beneficiário, não é o trustee. Então, a lei brasileira tem o grave defeito de ignorar a figura do trustee, o que acaba deturpando o conceito de trust. Mas isso não é para discutir hoje, para discutir outro dia. Finalmente, último slide. Eu tenho bens nos Estados Unidos. O que eu devo fazer? Em primeiro lugar, mapeia o que você tem. Imóveis, contas bancárias, investimentos, participações em empresas. Faz uma listinha e você vai colocando lá. É tangível ou é intangível? Né? Vocês viram, se for tangível, a gente tem que se preocupar com gift tax. Se for intangível, a gente já se livrou do gift tax. O estate tax incide, no matter what, a menos que a gente tenha alguma isenção específica. Verifique, portanto, próximo item, a exposição ao estate, que é o causa-mortes, e ao gift tax. Não domiciliados, isenção de apenas 60 mil, domiciliados, aquela isenção milionária que eu falei. E planeje a sua sucessão e a sua liquidez. Trusts, holdings e seguros de vida podem ser úteis aqui. Eu sei que estou olhando para a Nicole, que eu sei que a Nicole usa muito seguro de vida nos planejamentos dela. E harmonize Brasil e Estados Unidos. Evite a dupla tributação e acompanhe mudanças legislativas de tempos em tempos. Eu creio que é isto. Por favor, está todo mundo muito quieto. Do coffee break, porque em preparação aos casos, mas eu estou preocupada, porque os imóveis que eu tenho em meu nome, o imposto de herança vai ser do valor que eu paguei, né? É o market value do imóvel, né? Eu acho que isso é... Sim. A Suzane pergunta, qual é a base de cálculo do imposto? Causa-mortes, por exemplo. É o valor de mercado na data da morte, não é o custo de aquisição. Então, aqui no Brasil, a gente tem, para fins de imposto de renda, a possibilidade de transferir a custo. Para fins de imposto causa-mortes brasileiro, já tem a discussão. A Fazenda do Estado, aqui em São Paulo, pelo menos, ela vai lá aferir o que ela entende que é o valor de mercado. Estados Unidos é valor de mercado na hora da morte. E aí existe toda uma indústria de avaliadores profissionais que oferecem laudos de avaliação do seu patrimônio para servir de base documental se você precisar justificar algum dia a base que você usou nesses tributos. Se eu paguei imposto de herança lá do imóvel que estava no nome do meu pai, se eu paguei imposto de herança sobre o valor de mercado quando eu herdei um imóvel do meu pai, eu posso creditar isso no imposto a pagar no Brasil depois?
Estou entrando num detalhe, mas eu paguei, que estava em nome dele. Ou seja, se eu paguei imposto causa-mortes no exterior, No exterior. sobre o bem que eu estou transmitindo no Brasil, Não, que estou bem lá, uma casa lá. uma casa lá não vai ter imposto no Brasil. Vai ter imposto só lá. Tá. Mas a pergunta é, lato sensu, eu Mas posso eu trago compensar para os tributos mim causa-mortes de um país com o outro? Sim, Não porque pode. eu não posso colocar o bem imóvel na minha declaração de imposto de renda brasileiro pelo valor de mercado, então? Você colocando o seu imposto sobre você recebeu um imóvel no exterior, você é brasileiro, recebeu uma herança de um imóvel no exterior, Isso. tributou pelo estate tax, pelo valor de mercado no exterior, ele vai entrar a valor de mercado para você. E não Tá. vai ter essa tributação que eu expliquei aqui de 15%, porque não tem o gap. Não Tá. tem o gap entre o que estava na declaração do espólio brasileiro para o que está na sua. Tá. Então, eu entendo que não tem. Mas, voltando, não existe tratado hoje tributário entre Brasil e Estados Unidos. Então, quando a gente fala que o Brasil e os Estados Unidos permitem a compensação do crédito, é do imposto de renda. Impostos causa-mortes, impostos doações, a gente não tem compensação desses tributos entre os dois países, o que é um ponto de atenção. Tá. Ok. Pessoal, perguntas? Vamos circular um microfone? Vamos circular um microfone? Oi, bom dia. Bom dia. Você disse que, no caso do trust, evita-se o inventário, mas há incidência do imposto. Então, de qualquer maneira, eu vou ter o imposto, o estate tax? Se o trust é revogável, sim. Então, lembra que eu falei que tem o trust revogável, que tudo é meu, e eu faço o que eu quiser durante a minha vida, por isso que tem o imposto causa-mortes. E o trust que é irrevogável, eu estou doando em vida o meu patrimônio para esse trust. Então, quando eu falei num trust, eu tenho um trust irrevogável, os bens que estão nesse trust irrevogável não entram na base do estate tax. Mas se for revogável, tem o de doação. Teve de doação na hora que eu transferi. Então, qual que é a vantagem? Às vezes, esse bem vai apreciar. Por exemplo, o caso clássico, eu faço um seguro de vida. Eu quero fazer um seguro de vida. Eu transfiro um valor inicial para o trust, para ele comprar o seguro de vida em nome dele trust. Eu quero um trust, seguro de vida para mim, mas eu quero que beneficie meus filhos dentro de um trust. O patrimônio, eu transfiro lá, $19 mil, sei lá, um valor inicial para pagar a apólice, e ano a ano eu vou transferindo o valor para pagar essa apólice. Essa apólice está crescendo dentro do trust. O dinheiro que está sendo colocado lá, um pedaço é sempre alocado para cash value. Então, aquele dinheiro que fica dentro da apólice, ele vai sendo investido e vai crescendo. Toda essa valorização está dentro do trust. Ah, mas o seguro de vida também não é tributável. Realmente, não é um bom exemplo. Mas o que eu quero te dizer, às vezes você compra uma casa, em nome do trust, você manda o dinheiro para o trust compra a casa vai valorizar, o imóvel vai valorizar. Esse imóvel você pode ser colocado para alugar, e o aluguel entra no trust. A gente vai ter as alíquotas ruins de imposto de renda. Mas esse patrimônio está crescendo dentro do trust, longe do teu estate tax. Não entendi. Mas, mesmo assim, quando eu fizer a transferência para o trust, vai ter uma incidência Se ele é fiscal. irrevogável, sim. Tá. E a isenção de $60 mil, ela é a isenção do imposto ou do ativo, esses 60 mil? Ela é uma isenção que se aplica a você, como contribuinte. É $60 mil para os dois impostos, ou seja, 60 mil mesmo, não é 60 mais 60. Mas o imposto a pagar, não o ativo. Não, é a isenção que você tem para consumir. Ativo, Pra ativo. consumir, É o ativo. sobre a base de cálculo. A base de Não cálculo. é do valor do imposto. Não é do valor do imposto. É Tá. transferências de até 60 mil. Perfeito. Transferências de até 60 mil. Obrigado. Tudo bem? Só complementando o que ele falou em relação aos trusts, o irrevogável e o revogável, então entendo que tem ali o state tax, né, quando sendo irrevogável ou não, mas quando eu olho para o Brasil, olhando para a TCMD, não entra nessa jogada, certo? Está protegido com relação ao imposto aqui no Brasil, com relação à herança aqui. Porque é um bem no exterior? Exatamente. Sim, aí a gente vai ter que entender se tem algum pedaço desse trust que seria tributado aqui por ser um bem aqui. Se for tudo bem no exterior, Isso. entendo que não tem tributação. Tá bom. Sendo imóvel, não tem mesmo. Sendo bem móvel, Liquidez. aí a gente vai ter aquela discussão judicial que a gente estava explicando, que é, será que a lei paulista ou de outro estado pode cobrar? Entendi. Porque está faltando a lei complementar. Tá bom. E depois a lei que vem depois, né? Beleza. Então, por hora, eu entendo que o São Paulo, por exemplo, não tem. Não sei amanhã. Por hora, não. Tem. Ah, Tem um monte de ação judicial no TJ. Rolando, exatamente.
Então tem que entrar com ação para não pagar, mas Tá. sim, tem essa discussão. Beleza. Obrigado. Imagina. Tem uma pergunta no fundo. Oi, bom dia. Oi. Digamos que eu sou residente brasileira e moro aqui, mas eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, é residente fiscal lá, e o outro que mora aqui. O tratamento de imposto na herança é igual para os dois ou para o que mora lá fora é diferente? O tratamento na herança é igual para os dois, porque o imposto de herança americano incide sobre a figura do espólio, não sobre a figura do beneficiário. Aqui no Brasil, a gente tem um leque de contribuintes. É o doador, a donatária, o espólio, o beneficiário, o herdeiro. Lá é só o doador e o espólio. Então, se eu sou não residente, eu faleço deixando 2 filhos, um residente e outro não residente, o que vai valer é a minha qualidade de não residente. Tem mais uma pergunta, acho que no fundo. Bom dia. Bom dia. Bom, sobre a Lei 14.754, que determina que a gente tem que pagar imposto de renda sobre o lucro de entidades opacas, a gente viu há pouco um caso lá em Ribeirão Preto que houve a contestação, houve ganho de causa em primeira instância. Qual é a sua visão sobre isso? Foi ganho de causa no quê? De não pagar imposto sobre o lucro oferido no De exterior? não pagar imposto sobre o lucro. Porque, Eu acho- na realidade, ele não foi disponibilizado, tá? Não disponibilizado. Porque eu vi uma decisão que falava sobre rendimentos não realizados, ganhos não realizados, ou seja... Não. Não é Era o caso, é o Era lucro sobre mesmo. o lucro Tá. auferido, não distribuído. Tá, então a gente está falando de um contribuinte que meio que queria voltar para a sistemática anterior. Na realidade, ele está observando o regulamento do imposto de renda. Ele está falando, não distribuir esse lucro, não veio para a pessoa física, que é a base de cálculo. Você quer a minha visão nisso, né? Hã? A minha visão é, isso não É. vai voar. Uhum. Eu acho que isso não voa. Porque Não voa. a lei mudou. O regulamento, ele está embaixo da lei. Então, a lei mudou. A pergunta é, essa lei é constitucional? Né? E aí a gente vai discutir aquisição econômica ou jurídica de renda, né? De disponibilidade econômica ou jurídica. Né? Disponibilidade econômica ou jurídica de renda. E quando a gente tem uma pessoa que tem uma controlada no exterior, então tem um indivíduo brasileiro que tem praticamente controle sobre o que acontece nessa empresa. Então, ele decide, olha, fica com o lucro aí, não me distribui. Agora, distribui só o que eu quero pagar nesse cartão de crédito. Agora, não. Agora, sim. Então, o lucro é meu. Então, essa é a minha visão. Eu, inclusive, soltei um artigo semana passada sobre a diluição dos contornos jurídicos do contribuinte no cenário transnacional, tanto para fins de Brasil, como para fins de Estados Unidos. E aqui é realmente o que está começando a imperar é o controle econômico. Eu não estou dizendo que isso está certo, tá? Eu estou dizendo que é o que está acontecendo progressivamente. Né? Uma das últimas peças nesse building block daí, tributário brasileiro é essa lei que você apontou, a 14.754. Então, eu acho sim que essa decisão não vai voar, ela vai ser revogada em algum momento, vai ser revista em algum momento. Tá? Obrigado. Eu tenho uma pergunta para a Nicole, antes da gente entrar no coffee break. Nicole, o inventário que se mencionou, você pode atuar nos Estados Unidos inteiros. Se eu tenho uma casa em Nova York em meu nome, se eu tenho um apartamento em Malibu e eu tenho um apartamento em Miami, como é que fica esse negócio de inventário? Vai por estado. Diferente do Brasil, a gente é licenciado por estado. Então, se o ativo se localiza na Califórnia, em Massachusetts ou em algum outro estado, tem que ser inventariado naquele estado. Individualmente, não pode... Não tem um inventário para todos. A gente tem... Tá. Geralmente, o residente é residente de algum estado, né, ou não, e faz o inventário baseado no estado onde se localiza o ativo. Tá. E aí tem que fazer o que a gente chama de um ancillary administration, uma segunda inventário em outro estado. Tá. E você mencionou que eu posso designar beneficiário na minha conta bancária, Na né? conta bancária, sim. Mas muitos bancos... Um banco já falou para mim que eu não podia. Troca de banco. É o que eu recomendo para os meus clientes. A gente tem muita essa dificuldade, assim, tem tido muita essa dificuldade. É um ramo altamente auditado, controlado,
né? Então, assim, as políticas e procedimentos de cada banco variam tanto que é quase impossível de manter quais fazem de certa forma. Tá. Eu diria que os maiores bancos, Bank of America, Chase, Wells Fargo, são os piores. Eu digo, they're the devil disguised as a financial institution. Porque a gente não evita ter nome em conta pessoa física, não tem jeito, tem que gastar, não pode, né, não pode ter tudo em nome de uma jurídica e aparecer lá para pagar uma conta no supermercado com cheque de uma offshore company, não funciona. A gente acaba processando os bancos com bastante frequência durante o processo de inventário, quando tem uma procuração, né, para dar poderes para uma outra pessoa, um agente atuar para o titular, e o banco, com muita frequência, nega, né, o departamento legal. Eu já processei todos os bancos maiores, ganhei em todos. Então, assim, eu tenho... É uma dor de cabeça sem fim para atuar nessa área com os bancos. Então, quando o cliente me diz que não posso, pode. Eu acho que é ilegal não permitir que tenha um beneficiário designado, mas é uma burocracia para chegar na pessoa certa para fazer a coisa certa. Então, eu digo, se o banco está te falando isso, tira o teu dinheiro de lá. Tá, ok. Bem lembrado. Eu tenho uma pergunta para você. Não, se eu tenho um trust e eu tenho lá uma regra em que eu quero que os ativos, minhas contas bancárias vão de uma certa forma, mas ao mesmo tempo eu fiz a POD, que é aquela Pay on Death Account, em que eu estabeleci já com o banco, no contrato com o banco, como eu quero que aconteça. O que vai prevalecer? O que acontece dentro do meu trust, o que eu coloquei no trust, ou o que eu coloquei lá no meu contrato com o banco? Ótima pergunta. O que vai prevalecer é o que está no banco. O banco não tem uma obrigação legal de fazer uma verificação com o seu planejamento sucessório. Então, parte do planejamento sucessório é justamente puxar todas essas contas para ver como estão titulados, designados, para ter certeza que o que a gente está fazendo não vai ser inconsistente com o que está designado no banco. Mas a inconsistência é um problema também. Uhum. O trust tem custo de estruturação, obviamente, mas também tem de manutenção, trust revogável? O revogável não. É o trabalho de estruturar, né, do advogado, mas não tem uma taxa anual para manter. O irrevogável, sim. Depende de quem é o trustee. Se o trustee for um profissional, ele talvez cobre uma taxa. Isso, mas o trust revogável, geralmente, a pessoa que cria, o settlor, é o que vai ser também o trustee. Então, Mas se ele vem a falecer, como aí é que vai ser? Aí tem o successor trustee listado, designado no trust. Tá bom. Então, a gente está falando daqueles living trusts, onde o cliente é o trustee. Exatamente. Tá. Dúvidas? Nicole? Oi. Oi. Eu gostaria de saber como é que funciona a parte de escolha da legislação. No caso, aqui no Brasil, a gente tem uma legislação acessória muito engessada, né? Mas vamos imaginar, então, eu sou uma brasileira não residente e eu tenho um imóvel lá, por exemplo, ou dinheiro, não importa. E como nós dissemos, ok, se eu tiver um imóvel, por exemplo, na Califórnia, vou ser obrigada a fazer um inventário na Califórnia. Isso. Né? Entendo que a legislação processual vai ser, obviamente, do Estado da Califórnia, mas eu queria entender como se escolhe, qual é a regra para a legislação, como se fosse o nosso Código Civil. Vai se aplicar a legislação brasileira, porque eu sou uma brasileira, é uma legislação específica do Estado da Flórida, mesmo não residente, porque isso implica totalmente em como vai ser a regra sucessória. Né? Ótima pergunta, depende do Estado. A gente acaba fazendo muito litígio desses casos no escritório também. De maneira geral, se você é não residente, vai seguir a legislação do seu país, porém, já aconteceu com muita frequência que não existe um inventário rolando atual no país de origem, no caso, Brasil. Então, a distribuição vai ser feita basicamente da mesma forma que fosse no Brasil, não tem ninguém contestando, vai reger a lei do Estado onde está localizado o ativo. Mas depende, se for litigioso, se tiver alguém que vai entrar no meio do processo dizendo que é um filho legítimo, que foi comprovado no processo aqui no Brasil, vai entrar como herdeiro lá também. Depende, tem bastante nuance, mas é o tipo de pergunta que é nessa área nebulosa. A regra geral é, se você é não residente, a gente pode, e não tiver nenhum contencioso, a gente pode seguir a legislação do Estado, né, onde estiver localizado, mas se tiver algum tipo de conflito, pode ser trazida a parte do lado do Brasil, no caso, se for o país de origem. Depende. Bom, se não tiver mais alguma dúvida, nós vamos fazer um coffee break agora
tempinho de conversar, pegar a Nicole e o Rubens rapidinho, mas a gente vai ter uns 4 casos bem típicos de brasileiros com ativos nos Estados Unidos. Isso acho que vai enriquecer o nosso conhecimento, fixar um pouco melhor esses conceitos, que, confesso, é complexo. Então, vamos lá, vamos aproveitar, conversar com eles tete-a-tete agora no Coffee Break. Até já. Obrigada. Bom, vamos testar, ver se a gente aprendeu tudo já com esses casos práticos, ou aproveitamos para entender os conceitos melhores, vamos dizer assim, que eu tenho algumas dúvidas também. Mas o primeiro caso aqui hoje, gente, e, de novo, dúvidas, por favor, levanta a mão, nós vamos ter 2 microfones aqui para chegar mais rápido para quem tem dúvidas. Tá? O primeiro caso, nós vamos falar do Feliciano, que tem uma IBC das Bahamas, uma companhia em Bahamas. Essa companhia de Bahamas tem uma conta corrente nos Estados Unidos. Tá? Ele é casado, ele reside, todo mundo reside no Brasil. Tá? Ele também tem um imóvel nos Estados Unidos. Ele comprou um timesharing, tá? Que é bem comum. Foi lá tirar férias, viu um stand de vendas, deu cheque e comprou. Né? E ele tem uma conta de investimento na Suíça, e nessa conta de investimento na Suíça, ele tem ações da Apple. Tá? Então, a gente deixou alguns valores aqui só para servirem, não para fazer conta, para servir, para ver o que excede a base, né, até para Rubens é um pouco mais interessante para comentar. Mas, Nicole, eu gostaria de ter suas ideias sobre o inventário. Então, os ativos que tiverem no nome do casal ou de um dos cônjuges vai ter que ser inventariado no estado onde se localiza. Então, o timeshare que tiver na Flórida, se tiver titulado no nome dos dois e os dois vierem a faltar, tem que ser inventariado. Se tiver titulado no nome dos dois e apenas um deles vierem a faltar, não tem um inventário a ser feito. A conta na Suíça se segue a regra, a jurisdição de sucessão da Suíça, então não entra no inventário dos Estados Unidos. E a conta ou ativo que está debaixo da BVI também não entra por fim de inventário americano, não será inventariado ou não será parte do inventário do estado da Flórida. Então, é apenas o ativo que estiver na Flórida. Alô? Sim. Vamos lá. A gente pode voltar para o desenho, porque aí fica mais fácil de visualizar. Então, a gente está falando de... A primeira coisa que eu falei, se tem offshore, não tem nada nos Estados Unidos. A offshore bloqueou, tudo que tem embaixo dela está livre do imposto americano. Ótimo. E tendo certeza de que essa offshore é opaca para fins fiscais, né? Americanos. Imóvel nos Estados Unidos. É um ativo nos Estados Unidos, tributa-se. Valor de mercado na data da morte. Então, mas está na minha declaração por 120. Mas ele vale 200. Essa é a base de cálculo do imposto, 200. Conta de investimento na Suíça. É um ativo americano? É aquela história que eu falei, mas a conta, o que tem dentro da conta? Tem ação da Apple. Ações de uma empresa americana são um ativo situado nos Estados Unidos. Não importa onde ela esteja custodiada, guardada, não interessa. Então, a ação da Apple entra, sim, na base de cálculo do estate tax, e é a cotação da data da morte. Tá? Não é o custo de aquisição. Dúvida. Se o Banco Suíço fez a compra custodiando essas ações em nome dele, o que acontece? Agora você me pegou. Se o Banco Suíço fez a compra em nome dele, quer dizer, ele é o dono da compra? Ele é o dono não, dele. Ele deu a ordem de compra e ele executou, porque ele é custodiante das ele é custodiante, ele comprou, mas qual é o valor de mercado? Aquele lá. Então, essa é a base de cálculo do imposto. Então, mesmo se estava custodiado com um banco na Suíça? Sim, porque a quem pertence a ação? Ao Feliciano. Está custodiado na Suíça, tudo bem, mas é a ação da empresa americana e tributa-se. Não,
Não escapo, Agora, se não tem escapo. algum arranjo, aí o povo de finanças aqui, que tem bastante, sabe fazer alguma coisa, que a ação fica pertencendo ao banco. E aí, olha, tem gente já querendo comentar. Vai lá. Eu acho que entra naquele caso de que se é ação ou se é fundo. Se for um fundo de investimento, não entra, porque no caso não é o cliente que tem a ação. tem a ação. Então, se eu tenho um fundo BlackRock, por exemplo, que vai ter ações da Apple, beleza. Beleza. O fundo não entra. Agora, se é ação efetivamente, aí sim. Eu acho que tem esse mesmo caso. Correto. Se o fundo, porque o fundo compra, o fundo tem um ativo, ele securitiza os ativos. Né? Tem um securitizador atrás de você. Aí, Então, ali caberia um offshore, é isso, no caso? Se o offshore fosse dono... Exato. Se a gente Tá. pegasse tudo isso aqui e colocasse dentro das Bahamas aqui, estava resolvido. Né? Por fim de impostos e inventário. A sua parte. E nas Bahamas, como é que é? Não tem nada, nem Nada. nada. Zero imposto de herança, doação, Não, mas, nada. Mas tem inventário? O Tem titular, Inventário, sim. então, o titular, Inventário, sim. o titular da empresa nas Inventário, Bahamas, sim. com a esposa, não está claro ali, ele com a esposa, ele morreu. O que acontece nas Bahamas para a esposa assumir a parte? Vai inventariar. Tá. Vai inventariar em separado. Inventariar em separado. Então, tem essa burocracia a mais. Se não houver um trust, se não houver um joint tenant nas ações, aí vai inventariar. Vamos... Suzane, Oi. só aproveitando o seu gancho, você falou que seria aqui, ó, seria o inventário nas Bahamas, né? Você saberia me dizer qual seria a legislação que se aplicaria? A legislação normalmente aplica a sucessão brasileira, tá certo? Os trusts bahamenhos poderiam até usar, não obedecer à lei brasileira. Mas o litígio de um espólio, de herdeiros contra o espólio, vai custar muito caro. Então, mesmo sendo questionado, vai custar caro. Então, é melhor pensar muito bem antes de não seguir a legítima, né, brasileira. Tá? Eu acho que, em termos de... Tem a questão de sugestão de planejamento, né? Aqui a gente fala sobre a offshore, que você acabou de falar, que resolveria praticamente todas as questões nesse exemplo, né? E o seguro de vida, que é a parte para pagar o imposto de pós-falecimento. Não é que deixe de existir o imposto, mas não precisa gerar uma liquidez ou vender nada, liquidar ou vender nada do patrimônio para pagar o imposto pós-falecimento. De novo, tendo debaixo da offshore, não teria um imposto para começo, então estaria blindado. Nicole, só um segundo. É muito importante esse seguro de vida, porque, como a gente viu com Rubens, para você transferir a titularidade de um imóvel da pessoa física para o offshore, vai ter outro problema, né? Bastante grave. FIRPTA, etc., etc. Então, talvez para imóvel, especialmente de valor, sei lá, rule of thumb, $300 mil para baixo, Isso. uma pólice de seguros pode ser muito mais interessante do que ter que passar e transferir a titularidade. Exatamente. É o cálculo que a gente faz para o custo-benefício, para ver o que faz sentido. Depende do valor do imposto, do imóvel em si, e se não só fazer a estruturação offshore, mas também fazer a transferência vale a pena, e se não, através de um seguro de vida, deixa tudo como está, o imposto vai acontecer, vai precisar pagar, mas a gente usa o seguro de vida para não ter que colocar o ônus na família o dia que o titular vier faltar para liquidar ou vender algum ativo para poder pagar esse imposto. E a transferência de imóvel? Essa aqui tinha uma LLC, né? Tem uma LLC que tem imóvel, né? Não, volta. Ah, ele tem imóvel direto. Aí tem aquela dupla transferência que a gente tem que fazer, ou então transferir para uma offshore, né? Então, tem um caminhozinho para fazer, né, documental. Existe um caminho para a gente evitar o FIRPTA nessas transferências, que são notificações de não reconhecimento, que se faz primeiro contribuindo para uma empresa americana, depois pegando essas cotas da empresa americana, contribuindo para uma offshore. Tem um caminhozinho de declarações que se faz a IRS. Tem um caminho, dá um trabalho, dá para fazer. Então, a gente consegue levar para offshore, mas tem um custo. Acho que Nicole matou a charada. É fazer conta. Quanto custa para fazer tudo isso versus uma pólice de seguro? A gente fala uma planilha de Excel, if this, then this, if this, then this, para ver as opções, porque senão não tem como. A outra opção seria colocar, pelo menos o imóvel, né, debaixo de uma trust, para evitar o processo de inventário em si,
E a LLC a gente usa também, em conjunto com o trust, para separar a liability, que palavra é essa em português? A responsabilidade pessoal, né? Então, se você está alugando esse imóvel, acontece alguma coisa lá dentro, teoricamente, é um ativo pessoal, pode vir atrás dos seus outros ativos pessoais para satisfazer essa dívida ou esse lawsuit que vier acontecer. Então, a gente faz as duas coisas de forma geral. Uma companhia, LLC, depois uma trust para evitar o processo de inventário e o BVI, a BVI para foreign blocker para evitar o imposto. Olhando essas alternativas, me parece muito caro descobrir que eu precisava fazer um planejamento depois que eu adquiro o bem, o ativo americano. Exatamente. Por isso que é tão importante planejar antes da aquisição, né, deste bem ou deste ativo, ter este aconselhamento, porque a gente já viu muitos casos que é tão caro, né, fazer a correção, né, Rubens? Muito difícil. Né? Verdade. Algum comentário sobre esse caso? Vamos passar para o próximo, então. Diana e Marcelo. Tá? Diana e Marcelo, juntos, são sócios numa LLC de Flórida e têm um imóvel na Flórida. Tá? E este imóvel está à venda. Marcelo é dono único de um LLC de Nova York, que tem um imóvel também. Não deve ser uma casa, mas, enfim, um imóvel. E ele possui stock options de uma companhia americana, tá? E aqui tem alguns valores, mas isso é mais para ajudar o Rubens a dar uma direção geral, não conta específica, tá? Então, neste caso, Nicole, o que você vê de problemas de inventário? De inventário, teria que ser feito em dois países, não, em 2 estados diferentes, né? Flórida e Nova York. A companhia da Flórida só passaria pelo processo de inventário se não tiver um contrato social que especifica a cláusula de sucessão, né? E no caso de Nova York, como é só do Marcelo, é só do Marcelo? É só do Marcelo. Se ele vier a faltar, as cotas da companhia têm que ser inventariadas sim ou sim. Então, a gente tem como evitar isso através do planejamento correto, que a gente vai falar no próximo slide, mas o importante de entender que, por serem não residentes, a isenção de impostos vai ser diferente do que os residentes e a necessidade de fazer o inventário em estados diferentes. E os stock options, desculpa, não falei. A mesma coisa, tem a opção de fazer TOD, Transfer on Death, Paid on Death, ou designar um beneficiário para esse tipo de ativo que evita o processo de inventário, mas não pode, não é que não pode, não deve listar menores de idade, e evitaria o processo de inventário, porém não sai fora da questão tributária. Bom, do ponto de vista fiscal, a gente vai olhar para as mesmas coisas que a gente olhou antes. Ativos nos Estados Unidos, a gente está falando aqui, stock option de ação de companhia americana. Então, é uma ação de companhia americana, a gente vai tributar. Agora, tem um detalhe. Esse stock option está em qual momento? Porque stock option, geralmente, é um programa de... Pode ser até... Agora, olhando de novo, pode ser só simplesmente uma opção de compra de ação, né? Mas, imaginando que seja um stock option plan, né? A gente está falando de um programa gerado por uma empresa onde ele trabalha ou trabalhou, que gerou ou vai gerar para ele algum direito de comprar essas ações a um preço subsidiado, né? Então, em primeiro lugar, ele está vested? Exatamente. Ele está vested? Não está. Acabou. Morreu, não tem mais nada aqui, né? Ah, não. Ele estava vested. Então, ele exerceu a opção? Me parece, preço da opção, 15. Por ação, quantidade de ações, 5 mil. Me parece que ele exerceu. Então, talvez ele já tenha as ações. Ou se ele tem a opção só, morreu com a opção de compra da ação, estava vested. Esse é o único caso tributário aqui que eu acho que imagino que vale a gente discutir. Então, ele estava vested, só que ele não exerceu. Ele poderia exercer a opção, ele morreu com a opção de compra na mão. Na lei americana, opção de compra de ação equivale à ação. É como se você já tivesse a ação. E você vai tributar pelo preço de mercado da ação. Poxa, é injusto? É. Talvez você consiga até abater o custo, né? Porque o valor, talvez seja o valor, você consiga discutir se é o valor líquido do custo. Tá? Mas a opção de compra de uma ação equivale à ação, para fins fiscais. Tá? Agora, tem 2 LLCs. A LLC, como a Nicole explicou, muitas vezes a pessoa que mora, né, ou no Brasil ou nos Estados Unidos, ela tem um imóvel dentro de uma LLC, para se proteger de responsabilidade civil. Então, só que a LLC, como tratamento padrão,
ela é transparente para fins fiscais. Então, eu, a IRS, que é a Receita Americana, eu olho para a LLC, eu vejo os ativos que estão embaixo. Tá? Então, o que ela tem? 2 imóveis nos Estados Unidos, e é por isso que a gente tem aqui os valores de mercado. Ó, dos 850 e o 1.350 na hora da morte. Esse é o valor dos imóveis. A rigor, ele tinha ações da LLC, não tinha os imóveis. De novo, a LLC é transparente. Se fosse uma corporation, se isso aqui fossem 2 corporations, né? Aí a gente vai ter que fazer um valuation da corporation, que provavelmente, no caso de uma holding pura, como me parece que é isso, acaba refletindo também o valor dos imóveis. Então, Tá, tanto na faz prática, ser transparente ou não para fins de imposto de herança. Ou seja, para isso? fins de imposto de herança, vai incidir de um jeito ou de outro. Tá. Ou sobre o valor das cotas da Corp, se fosse uma Corp, né, se tivesse feito um check the box para ser opaca, ou então seria sobre o valor do imóvel diretamente. Mas, nos 2 casos, vai refletir o valor do imóvel. A menos que essa Corp tivesse outros ativos, mas se tivesse, ia estar escrito aqui. Então, eu estou imaginando que não tem. Tá. Eu vou passar direto aqui para a solução. Deixa eu ver. Tem alguma Você coisa comentar aqui, o negócio Nicole, do que a gente não trading falou? Não. Tá. E aqui... Aqui foi o que eu falei, falou. independentemente de serem transparentes ou opacas nos Estados Unidos, as cotas de ambas, as LLCs, vão entrar na base de cálculo, que é o valor, via de regra, o valor dos imóveis. E caso a opção não se extinga com a morte, ela vale para fins fiscais, como a própria ação, sendo de companhia americana, incide o estate tax sobre a cotação do mercado, como eu expliquei. Talvez a gente consiga abater aí o custo de exercício da opção, que ele ainda vai ter que desembolsar, então, talvez o valor de mercado fosse cotação da ação menos o custo de exercício da opção. Tá. Como evitar o processo de inventário desses ativos especificamente, né? O contrato social, eu não canso de falar, porque aconteceu várias vezes já na empresa, da gente ter que inventariar uma porcentagem, né, das cotas de companhias, justamente pelas pessoas acreditarem ou acharem que só ter o contrato social é o suficiente, ou só porque tem uma trust é o suficiente. Depende muito, né? Nesse caso que eu dei um pouco antes do coffee break, tinha um contrato social, só que não tinha a cláusula específica dizendo como que as cotas de cada um dos membros passariam em caso de um falecimento. Então, não é só ter o contrato social, é ter o contrato social correto, com as cláusulas corretas para poder evitar o processo de inventário. A elaboração de um trust, tendo a companhia dentro de um trust, também é uma forma de evitar o processo de inventário, para não ter nenhuma chance de ter uma brecha de interpretação, eu faço as duas, uma trust e o contrato social da companhia. Tá? E aí a transferência da titularidade dos bens para dentro do trust. Eu expliquei antes que o trust é uma caixa e a gente coloca todos os bens dentro dessa caixa. Muitos escritórios têm a mania, o costume de cobrar o serviço de criar o trust, mas não fazem a transferência dos ativos, deixam isso nas mãos do cliente. Eu acho isso um disservice completo para o cliente. Então, se não fizer a transferência dos ativos para dentro do trust, que é retitular, você tem uma caixa vazia que não vai servir para nada. Então, tem que fazer esse funding, essa transferência dos ativos para dentro do trust. Muito bem pontuado, esse realmente é um problema. Quando a gente tem um trust, a pessoa morre e não tem nada dentro do trust. Aquele anexo dos bens não tem nada, e quando você vai ver a titularidade, é uma casa, você vai na deed, não é nome da pessoa. Tem que retitular, mesmo que seja um revogável. Tem que ir para fulano de tal, como trustee do trust tal. Então, isso é importante, porque senão você não transferiu mesmo o bem. E aí ficou um trust vazio. Circulou uma dúvida no coffee break, se eu fizer um trust revogável das Bahamas, por exemplo, algum outro lugar, como o Foreign Grantor Trust, em cima da minha participação na LLC, quer dizer, no lugar da minha participação direta na LLC, vai ter imposto de herança? Vamos lá. Se eu, então... Podemos voltar para o desenho, só para a gente vamos conseguir lá. visualizar? Também isso é mais visual. Se eu, então, pego, por exemplo, a LLC da Flórida, ou as duas, sei lá, e coloco tudo isso debaixo de um trust revogável. Revogável. Então, o trust é meu. Então, para fins fiscais, eu continuo sendo tributável, né, enquanto eu viver. Agora, o trust está nas Bahamas. É um trust estrangeiro para fins fiscais americanos. Sim. O que significa que, quando ele ficar irrevogável na data da minha morte, ou incapacidade, os bens não vão ser tributáveis, o rendimento desses bens não vai ser tributável nos Estados Unidos. Tá. Esse trust está nas Bahamas, mas o que está dentro do trust? As cotas da LLC. Então, o trust em si não evita o imposto, especialmente sendo revogável, não evita o imposto
causa-mortes. Não evito causa-mortes, por quê? O trust pertence a quem se ele é revogável? A mim. Eu morri, onde está meu bem? Está nos Estados Unidos, tributável. Tudo bem. Eu pensei já em termos, quando você fez a pergunta, eu pensei já em termos de imposto de renda. Ou seja, se esse trust fica irrevogável antes de eu morrer, por exemplo, se eu ficar incapaz, né, ele passa a ser tributável como o trustee. O trustee passa a ser tributável nas alíquotas de trust, imposto de renda. Sendo um trustee estrangeiro, eu não tenho tributação nos Estados Unidos. Tá. Mas tem esse... Fala de novo, vê se eu entendi. Mas eu tenho De imposto renda. de herança? Tem, de herança tem, porque ele é revogável. Tá. Tá? Ele ficando irrevogável, ele tributa-se nesse momento da transferência. Tá. Né? É raro ter esse caso direto. Normalmente tem uma companhia de BVI. Por isso que a gente ou fala, das coloca Bahamas sempre em cima. uma offshore em cima, que você, ela serve de, a gente chama de blocker, né? Ela bloqueia qualquer coisa dos Estados Unidos que tem embaixo. Tá. Né? Então, no caso de Diana e Marcelo, fizeram pelo menos um novo contrato social da Flórida, prevendo a sucessão no caso de morte de cada um, né? Que Diana assume e o Marcelo assume no caso. Vai ter imposto de herança? A gente viu que não tem inventário, é isso, Nicole? Não tem inventário nesse Tá. caso. Mas vai ter imposto de herança? Vai ter imposto de herança, porque a gente tem bens nos Estados Unidos. Certo. Então, a gente tem a LLC, cujas cotas são nos Estados Unidos. Se ela for transparente, a gente vai olhar para o imóvel, está nos Estados Unidos. E se ela for opaca, a gente tem as cotas do que seria uma corporation, que também está nos Estados Unidos. Então, tem sim imposto de causa-mortes, Tá. em todas as hipóteses aqui. Ok. Obrigada. Alguma outra dúvida? Agora, se eu botasse uma offshore em cima, não tinha nada. Por isso que muita gente fala, a lei das offshores agora vai acabar com o mercado das offshores. Eu acho que é o contrário. E eu tenho aqui uma autoridade no assunto, lá no fundo, sentadinha, quietinha lá, né, Davi? Que eu acho que concorda comigo. A lei das offshores, ela veio trazer para o mundo jurídico brasileiro, olha, existe, pode ter, você vai ser tributado sobre o lucro dessa empresa. E mais, isso aqui é uma offshore para a lei das offshores. Eu não preciso estar em uma empresa na BVI. Saiu do Brasil, é offshore. É controlada? É do Marcelo, a empresa. É controlada dele, é tributável. O lucro que esse aluguel dá, venda que dá, 15% no Brasil, com direito ao crédito do imposto que paga nos Estados Unidos. Então, ter uma offshore aqui só ajuda, na verdade. Por favor. Bom, não sei se essa pergunta seria para a Nicole ou para o Rubens, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho imóveis na Flórida, né? Alguns imóveis e todos na LLC. Só que, assim, no meu caso, já tem participação dos filhos, cotas, né? Nesses dois exemplos, por exemplo, parece que não menciona. Seria só com os pais e os filhos estão fora. Nesse caso meu, por exemplo, como é que ficaria Como no funciona caso a da morte, participação? né, Vamos entender. de alguém que esteja dentro dessa empresa LLC, né? Como é que ficaria a herança, ou se é que tem herança, porque não seria caso de herança, porque os filhos, por exemplo, já participam da empresa, né? Seus filhos participam da empresa. Como funciona? Vamos pensar como é o desenho da divisão das cotas. Por exemplo, você e sua esposa têm 90% das cotas e eles têm 10%, ou eles têm 50%, vocês têm 50%, ou eles têm tudo e vocês têm usufruto. Como funciona? Não, é participação, logicamente, os pais têm uma porcentagem maior e os filhos uma porcentagem menor. Então, cada um é dono da sua participação Sim. integralmente, ou seja, eu tenho 100%, eu tenho tudo em relação aos meus 80%, 70%, é meu. Ou seja, não tem aquela história de usufruto para um, uma propriedade para o outro. Não. Tá. Então, aqui, a sua participação na empresa vai ser avaliada e tributada. Então, se você tem 80%, os 80% da LLC, que provavelmente vão refletir 80% do valor do imóvel na data da morte, vai ser a base de cálculo do imposto causa-mortes. Então, seria só imposto de... Não teria nada de herança, né? Imposto de herança, porque Esse é o imposto de herança. não é da causa-morte, isso aí é... Bom, não sei, né? Como é que funcionaria, né? Então, só para ficar claro, o casal, né, os pais e os filhos têm participações numa LLC americana.
Essa LLC tem imóveis e investimentos financeiros, certo? Essa LLC é uma empresa americana. Ela geralmente é transparente. A gente vai olhar para os ativos que estão embaixo dela. O imóvel está nos Estados Unidos? Ele é base de cálculo do imposto. Os investimentos estão nos Estados Unidos? Vamos assumir, só para fins de facilitação aqui do pensamento, que é base de cálculo do imposto. Tá? A gente discutiu ativo a ativo financeiro, tem coisa que é, tem coisa que não é. Vamos imaginar que é. Vamos falar de você. Você tem 70% das ações e você vem a falecer. 70% das ações dessa empresa vão ser avaliadas. Pega o valor de mercado do imóvel, pega o valor de mercado dos investimentos, dá, sei lá, 100% daria $100 mil, aqui é $70 mil. Causa-morte incide sobre $70 mil. Imaginemos que você não usou a sua isenção vitalícia. Então, vai tirar $60 mil desses 70, tributa-se os $10 mil que sobraram pelo imposto causa-mortes, que é o imposto de herança. Então, agora, no meu caso também, né, em específico, né? Quando foi feita a doação, ou quando compôs, né, o LLC, meus filhos não eram americanos. Eles estudam lá, trabalham, só que nesse meio período, um dos filhos obteve o green card, então virou americano. Então, nesse caso, como é que ficaria nesse caso dele em específico, que é americano em relação a sucessório, herança, enfim, né? Você é americano? Não, eu sou brasileiro, eu moro Nada aqui. mudou com relação a você? Comigo, Por que eu estou falando não. isso? Porque o imposto causa-mortes, que é o imposto de herança, incide sobre o espólio de quem faleceu. E o imposto de doações incide sobre a pessoa do doador. Então, a gente está falando aqui de um doador ou de uma pessoa que falece que seja domiciliada no Brasil, não seja domiciliada nos Estados Unidos. Então, o fato do filho, que foi a pergunta que a Cristina tinha feito, o fato do filho mudar de status ou mudar de país, nada afeta. O que a gente vai olhar é para a figura do doador do pai, aqui no exemplo do pai, e dos bens que ele está deixando. Então, o doador, sendo um estrangeiro não residente, não domiciliado nos Estados Unidos, a gente olha para os bens só que estão nos Estados Unidos. Então, a gente está falando da LLC. A LLC ela é transparente, eu vou olhar através da LLC. Tem um imóvel, está nos Estados Unidos, vou tributar. Tem os investimentos, está nos Estados Unidos, nesse caso aqui, na nossa discussão, vou tributar. Tá bom, quanto ele tinha? 70%. O que ele passou para os filhos, já passou para os filhos. Na época, deve ter pago imposto sobre doação ou deve ter consumido lá a isenção dos 60 mil. Não sei, não cabe na nossa conversa agora. Mas, sim, então o fato de o filho ter mudado de status, ter adquirido o green card, não vai afetar como a herança está sendo tributada nesse exemplo. Então, agora vamos lá. Agora, em sendo brasileiro ou americano, qual que é a opção melhor? Você sendo brasileiro ou, de repente, eu possa vir a ser americano? Como é melhor? Boa pergunta. Tudo pensando em imposto, né? Tudo o que seria pensando mais em imposto. vantajoso? Ser brasileiro ou ser americano, né? Para fins de causa-mortes e doações, a gente vai olhar, você se tornando, você tendo não domiciliado, é o que eu expliquei, você passando a ser domiciliado, adquirindo um green card, morando nos Estados Unidos, tornando-se domiciliado nos Estados Unidos, você vai agora ter uma isenção de, a partir do ano que vem, $15 milhões. Se o teu patrimônio está abaixo dessa linha, você acabou de limpar tudo do imposto causa-mortes. Por outro lado, a partir do momento que você virar residente, o que acontece antes de você ser domiciliado, você passa a ser tributado pelo imposto de renda americano sobre a sua renda mundial. Ou seja, não só sobre o que está nos Estados Unidos gerando rendimento, mas também o que está no Brasil, provavelmente a sua empresa brasileira. E aí, então, voltando para a sua pergunta, o que é melhor para fins de imposto? Depende. O importante é você entender as variáveis, entender o que cada caminho vai te gerar de prós e contras, e aí tomar uma decisão. Bom, vamos para o próximo caso. Mais algum comentário? Ali atrás tem um e aqui na frente. Só aproveitando aqui o exemplo dele, se por acaso essa empresa que ele tem, né, que ele tem de 70% que a gente estava comentando, se houvesse uma cláusula de prevista a sucessão, pelo que a Nicole falou, não haveria um inventário, né? Mas, mesmo sem o inventário, existe essa tributação do valor, é isso? Isso. Independe Uma coisa é do evitar inventário, certo? outra coisa é evitar imposto.
Evitar imposto, eu tenho que ter ativos que estão fora dos Estados Unidos. É porque aqui no Brasil as coisas são necessariamente conjuntas, né? Mais ou menos. Sim, é verdade. Por causa do juízo do inventário, né? Verdade. Tem alguém lá atrás, ó. Hola. Si a LLC da Florida, en vez de ser da Florida, fosse de Delaware, ¿o inventario es en Florida o en Delaware? Se a LLC é de Delaware, Sí. em Delaware. Se a LLC é da Flórida, na Flórida. Mas se é uma entidade de Delaware que segura um imóvel na Flórida, Sim. é Delaware. Es Delaware. É Delaware. É Delaware. Importante, né? Porque tem muita gente que simplesmente, vou montar uma Delaware. Por quê? Porque é mais barato tributariamente. Às vezes nem é. É a mesma coisa. Ou até às vezes tem um impostinho lá. Mas às vezes monta uma LLC na Flórida, que deixa tudo na Flórida mesmo, né? Aqui, ó. Ok. E se, por exemplo, que nem o caso dele, resolve virar americano, mas ainda tem imóveis, ainda tem ativos no Brasil, né? E digamos que, para fim dos Estados Unidos, está abaixo de 16 milhões. Aí ele não paga, os herdeiros não pagariam imposto nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, ele pagaria, digamos que já deu saída fiscal, ele pagaria alguma coisa de transferência de imóvel aqui, patrimônio aqui? Se os bens estão no Brasil, sim. Mas agora, se eu tenho... já dando saída. Uma das coisas que a gente pensa aqui, e aceito discussões, opiniões e contrárias, mas o que a gente pensa aqui é o seguinte: eu tenho imóveis, tenho uma holding patrimonial brasileira. Essa holding patrimonial brasileira é minha, eu moro nos Estados Unidos, eu morri aqui. Tenho ativos no Brasil? Tenho. Tenho a holding patrimonial brasileira, que vai ser inventariada aqui. Agora, se eu pego essa holding patrimonial brasileira, boto dentro de uma holding americana, o CITUS, quer dizer, o local desse bem, já subiu para os Estados Unidos. Né? Então, eu consegui tirar, penso eu, a base de cálculo do tributo brasileiro e a incidência mesmo do tributo brasileiro aí. Vamos para o próximo, então? Agora temos o caso da Silvia, que tem uma companhia de BVI, que possui uma LLC de Flórida com imóvel. Tá? Ela tem uma conta bancária em nome dela, pessoa física, uma conta em nome dela também, numa corretora americana, e uma conta de investimento em corretora americana. Nicole. A Silvia foi só um pouco esperta. Ela não botou tudo debaixo da BVI, porque se tivesse colocado, teria tirado do inventário dos Estados Unidos e também dos impostos americanos. Mas, nesse caso, tudo que está debaixo da BVI sai fora, é o foreign blocker, sai fora completamente do inventário e dos impostos americanos, mas os outros ativos, conta bancária, conta corrente e a conta de investimento com a corretora, teriam que ser inventariados, caso ela viesse a faltar, a não ser que tivesse uma designação beneficiária nessas contas, ou um trust, algum outro veículo que evite o processo de inventário. Mas, do jeito que está, sem informações adicionais, os 3 ativos, conta bancária, conta corrente e investimento, teriam que ser inventariados. Mas é completamente separado da parte de impostos. Do nosso lado aqui, a LLC é a mesma... Bom, a LLC não, que está embaixo da BVI agora. A BVI, por natureza, é opaca. Se a gente pega uma empresa brasileira, limitada, é opaca para fins fiscais americanos. SA, limitada. SA, opaca. Qualquer empresa em BVI, opaca. Só vai ser transparente para fins fiscais americanos, por default, por exemplo, escritório de advocacia, que é uma sociedade simples. Sociedade de médicos, se não for uma limitada no final. Sociedade simples. Tudo que o sócio é ilimitadamente responsável, é transparente para fins fiscais por default. Pode eleger um tratamento diferente. Tá? Só quem não pode eleger tratamento diferente é a SA brasileira. Tá? SA e equivalentes de outras jurisdições, tem uma lista lá nas regulations. Mas, aqui, no caso, a BVI tem como tratamento padrão ser opaca. Sendo opaca, ela serve de blocker, ela bloqueia tudo que acontece embaixo. Então, eu, IRS, vou olhar para a Silvia, vou olhar para o que ela tinha uma BVI. Acabou, não é um ativo nos Estados Unidos. Como a Nicole disse, ela só foi meio esperta, porque sobrou uma conta bancária na Flórida, conta corrente em corretora, conta investimento em corretora. Conta bancária, checking account, vamos imaginar que seja uma checking account. Ela é um bank deposit? Provavelmente sim, e não vai ter estate tax. Conta em corretora, a corretora, ela é um banco? Não.
existe um equivalente na lei americana que fala assim, savings institutions. Será que ela é uma savings institution? Creio eu que não, mas não tenho resposta clara. Mesma coisa contra investimento em corretora. Ela é um bank deposit, sim ou não? O que eu geralmente recomendo, tá? Em vez de arriscar a resposta, eu recomendo a gente ligar para o gerente. Juro por Deus. Eu quero marcar uma call com o gerente da sua conta do Smart Bank. Essa conta aqui, como é que vocês entendem? Isso aqui, vocês entendem que é um depósito bancário? Eu entendo, beleza. Porque quem vai segurar o dinheiro é o banco. Tá? Quem vai segurar o dinheiro é o banco. Mesma coisa a corretora. Corretora não é banco. Corretora não é banco. A gente estava tendo no break uma conversa com o pessoal que tem recomendado transferências de valores para uma corretora americana e ficou preocupado com a incidência do imposto. Realmente vale a pena conversar com o pessoal dessa corretora para ver qual é a estrutura que eles estão usando lá, para ter certeza de que ele ou é ou não é equivalente a um banco, equiparado a um banco para fins tributários americanos. Quando a gente fala assim, conta bancária, dinheiro, aplicação financeira, é uma caixa preta isso. A gente tem que sempre olhar para dentro e, muitas vezes, eu sempre falo com o gerente do banco dos meus clientes, na hora de fazer o planejamento, para entender se a gente tem algum susto aqui. Opa, acho que já falamos. Algumas sugestões, então? Com a BVI, a titularidade da BVI em si, de ser um Joint Tenants with Vital Survivorship, que basicamente significa que o co-titular vai ter acesso legalmente direto, sem a necessidade de um inventário. A elaboração de um trust, sempre recomendamos para evitar o processo de inventário em si. E, de novo, a transferência, retitular os ativos para dentro do trust. Não adianta só fazer o trust. Acho que é legal explicar o que é Joint Tenancy with Right of Survivorship. Eu meio que expliquei, mas de repente você sabe melhor do que eu. Não, você explicou, né? Então tá bom. Porque muitas vezes vem para mim Você tem Joint Tenancy with Right of Survivorship? Não. Então, Joint Tenancy with Right of Survivorship, legalmente falando, é quando os dois titulares têm 100% de ownership, de direito à conta ou ativo. Então, um falecendo, não é 50% daquele ativo vai para os herdeiros, não. 100% fica para quem sobreviveu. E as pessoas geralmente não sabem que tem. Uhum. Quando montam uma offshore, eu fiz um negócio, uma doação com reserva de usufruto aqui. Não é doação com reserva de usufruto. Não é. É Joint Tenancy with Right of Survivorship, ou seja, todo mundo tem tudo. Sim. Como diz o Davi, é um jogo de resta um. Morreu um, vai tudo para os outros. Depois vai morrer tudo para o outro. E não quem dá sobrar para o final que leva tudo. Gostei. Não dá para eliminar o sem a anuência desse Exatamente. Exatamente. Posso tirar uma dúvida? Claro. Nesse cenário, no item 2, o trust pode ser revogável ou irrevogável, correto? Como tem a BVI, aí se eu tiver um revogável, eu não preciso da etapa 3, é isso? Não sei se eu entendi a pergunta. Se é revogável, não precisa da etapa 3? Isso. Não, a etapa ou 3 não, precisa. A etapa 3, ela existe de qualquer forma? Independente de qualquer tipo de trust que for feito. Tá bom, obrigada. Mas vai fazer a diferença, na Rubens, na hora de, se essas contas estiverem em nome só do trust, vai ter imposto de herança, é isso? Se o trust é revogável, não faz diferença. O que faz diferença é o seguinte, não basta criar o trust, você tem que transferir os ativos para o trust, senão o trust está criado e não tem nada dentro. Esse é o ponto, e aí não tem valor nenhum. Aí vai tudo ser inventariado. Né? Eu sou contador e, via de regra, a gente percebe estruturas dessa primeira BVI, uma LC, e embaixo dessa LC tem o imóvel. Qual que seria a diferença de vez em colocar o imóvel diretamente na BVI? Parece que não é comum, mas qual que seria essa diferença? Não é comum. A gente estrutura dessa forma. Eu costumo dizer que cada camada tem um propósito diferente. Né? A BVI vai evitar os impostos nos Estados Unidos, o Trust vai evitar o processo de inventário, e a LLC vai separar a responsabilidade pessoal do indivíduo, né, do dono,
e a entidade em si. Então, você está separando juridicamente aquele imóvel para não atingir a sua pessoa física, caso venha acontecer alguma coisa. E Estados Unidos, e principalmente Flórida, é litigioso para tudo. Você respirou, o pessoal quer te processar por algum motivo. Do ponto de vista tributário, tem diferença, sim. Então, por exemplo, aqui nesse caso, se a LLC é transparente, é como se não existisse. É como se a BVI fosse dona do imóvel. Tá? Então, o imóvel é alugado, tem um aluguel. Né? O aluguel é recebido por quem? A LLC é desconsiderada para fins fiscais porque ela é transparente. Tem a sócia única BVI. Quem é a dona do imóvel é a BVI. Então, toda receita de locação é sujeita a uma retenção na fonte de 30% do imposto americano e sobe para a BVI. Acabou. A BVI não tem que entregar a declaração nos Estados Unidos. Agora, se essa LLC tivesse feito aquele check the box para ser tratada como uma corporation... outra coisa que acontece aqui também, antes de falar do check the box. A LLC é transparente. Esse imóvel é vendido amanhã. A gente tem FIRPTA, porque quem está vendendo é a BVI. Tá? Aquela retenção de 15% que eu falei do preço do imóvel, tem aqui. Tá? Agora, eu faço um check the box nessa LLC para virar a corporation, ou em vez de ter criado uma LLC, eu crio uma corp, que tem o imóvel. E aí, então, agora eu separo as pessoas para fins fiscais. Eu tenho uma BVI, que é uma pessoa estrangeira, né? E eu tenho uma corp, que é uma pessoa americana. Quem está oferindo as receitas de locação agora é a corp. Vai tributar lá na alíquota de pessoa jurídica, 21%, se distribuir resultados, paga lá o imposto na fonte de 30% lá para a sócia BVI. Tá? Se ela vende amanhã esse imóvel, não tem FIRPTA. Por quê? Porque quem está vendendo não é mais a BVI estrangeira, é a corp americana. Temos uma US person vendendo o imóvel, vai tributar 21% sobre o ganho também, aqui. Tá? Então, tem diferença. Se eu tenho a BVI sozinha, eu tenho toda essa tributação. Se eu tenho só a corp e não tenho a BVI, amanhã eu venho a falecer, eu tenho o state tax sobre as minhas cotas da minha corp. Né? Por isso que é bom fazer esse sanduíche, né? Duas empresas. Né? E para fins de imposto de renda, faz a diferença ser transparente ou ser opaca. Para fins do estate tax, você resolveu quando criou a BVI opaca lá em cima. Silvio, lá atrás. Oi, deixa eu fazer duas perguntinhas. Uma com relação a isso. Eu não preciso vender o imóvel, eu posso vender a corp, né? Pode vender a corp. Se você vender a corp, você quem é? Uma estrangeira BVI. Isso. A corp o que é? Americana. Ela é um direito relativo a bem imóvel. Tem FIRPTA, tem a retenção. Legal. E com relação ao joint tenancy, vamos supor que está o marido e a esposa, eu acho que agora é para a Nicole, né? Tem o marido, a esposa e tem mais 2 filhos. E todos eles têm joint tenancy. Na hora que um deles falecer, o resto é distribuído entre os 3 sobreviventes, certo? Tudo Não. parte ideal, né? Não é distribuído. Se são, no seu exemplo, são 3 pessoas ou 4? Sobreviveram 3 das 4. Então, os 3 que sobreviveram, agora são os donos integralmente desse ativo. Não é uma distribuição que é feita, é uma coisa automática, pela a maneira que essa titularidade funciona legalmente. E como é que funciona isso no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Ótima pergunta. Quer responder, Andiara? A Andiara vai responder. Espera aí. Advogada de família e sucessões aqui no Brasil. Deixa eu ver se eu entendi direitinho a pergunta dele. Aqui no Brasil, ele está dizendo que se por acaso eles fossem 4 proprietários, né, se um deles falecesse, se dividiria entre os demais. Aqui no Brasil, a gente, a princípio, não tem essa cláusula, né, que simplesmente transfere para um outro. Sempre existe um percentual. E aí, obviamente, vamos imaginar que fossem partes iguais, 25% para cada um. Esse 25% ia dividir por 3 pessoas, né? Ia pagar o correspondente imposto de herança de 25%, 1/3 para cada um. Mesmo sendo bem no exterior? Na verdade, estou raciocinando como se fosse uma empresa aqui no Brasil. Se for uma empresa lá fora, você está falando de fazer um inventário aqui dentro? Não. Não, porque, a princípio, o juiz não é competente, né? O juiz brasileiro não tem competência para fazer um inventário de nada fora. Alguém quer arriscar como é que declara isso na declaração de imposto de renda de cada um, aqui no Brasil? Raquel já teve um caso. Deixa eu arriscar aqui. Quer falar? Pode falar. Não, Pode falar. Raquel já teve um caso. Cadê a Raquel? Vamos lá, Raquel. Nossa tributarista
Brilhante tributarista Brasil aqui. Não, acho que para a questão do TCMD, você mesmo tinha cantado essa bola, tem que entrar com a ação para discutir a inexistência ainda dessa lei estadual prevendo a incidência do TCMD nessa hipótese. E aí a declaração de imposto de renda é uma declaração comum, no sentido de que se você está pleiteando no judiciário não o recolhimento do ITCMD, mas recebendo a título sucessório, você vai declarar como rendimento isento herança, né? Mas e se eu tenho, como ele colocou lá atrás, eu tenho um bem que é Joint Tenancy with Right of Survivorship, pertencente a 4 pessoas. Cada uma declara 25% antes da morte do primeiro. Cada uma declara 25% no IR? O certo seria declarar 25% no IR, sim. Como a gente não tem Joint Tenancy with Right of Survivorship aqui, a gente tem que transformar isso no que a gente chama nos Estados Unidos uma Tenancy in Common, que é o que a gente tem, a fração ideal que a gente está acostumado aqui no Brasil. Bom, é tudo dos 4, cada um declara 1/4. Até porque nos Estados Unidos também se faz isso, não com relação ao bem, mas com relação ao rendimento. Eu tenho uma casa, eu e meus 4 parentes, meus 3 parentes, temos uma casa em Joint Tenancy with Right of Survivorship. Cada um vai declarar 100% do aluguel recebido, então a IRS está recebendo 4 vezes o valor do imposto? Não, cada um vai declarar 25%. A diferença é na sucessão. Na hora que transfere automaticamente para as demais pessoas, sem ter distribuição. Ela é uma retitulação do bem. E muitas pessoas acham, né, que colocam os filhos como joint tenants e aí continuam declarando exclusivamente como únicos titulares. Mas existe um risco fiscal em relação ao ITCMD, né, de fato. Correto. Muito obrigado. Perguntas? Vamos para o último caso. Última chance aqui. Caso da Natália. Tá? Ela tem um LLC, ela tem, acho que com o irmão, ela tem 50% de um LLC, tá? Ela é solteira, tá? Com um imóvel na Flórida, tá? Com mortgage também. E ela tem uma conta de investimento em corretora americana e um automóvel de uso pessoal na Flórida. A Natália está muito mal informada. A Natália não fez nada certo. Os 50% da companhia dela vai ter que ser inventariado. Vão fazer uma avaliação de valor de mercado dos ativos ou dos imóveis debaixo dessa LLC para fazer essa determinação de valor do patrimônio dela. A conta conjunta com o irmão, se ele estiver vivo ainda, não vai ter que ser inventariado, né? Vai diretamente para o irmão. E o carro, estando no nome dela, sim, teria que ser inventariado também. A gente, novamente, no próximo slide, fala como ela poderia ter evitado essa dor de cabeça, mas, a princípio, a Natália vai ter a família dela vai ter uma grande dor de cabeça o dia que ela não estiver mais aqui. Bom, do ponto de vista tributário, a LLC na Flórida, a gente já falou, né? Então, 50% do patrimônio dessa LLC, valor de mercado na data da morte, vai ser tributado pelo estate tax, se tiver nos Estados Unidos, me parece que sim. Mas, Rubens, mesmo que tenha uma hipoteca, temos o valor de aquisição, valor de mercado desse bem. 1.085.000. Tem uma dívida também. A dívida é abatida do valor, porque a base de cálculo é o espólio, né? E o espólio tem ativos e passivos, valor líquido. Abate sim, abate a mortgage. Bom ponto. Conta de investimento em corretora. Geralmente, como é que eu expliquei, é tributável, porque não é bank deposit. Sempre vale checar com o gerente. Conta conjunta com o irmão. Então, metade é dela, metade é do irmão. Certo? Quando a gente tem uma conta conjunta dessa, irmão, amigo, você vai acabar tendo que provar quem pôs quanto. Tá? A divisão 50-50 não é 100% aceita para fins do imposto causa-mortes. Outra coisa que acontece aqui, quando a gente tem um casal, marido e mulher, tudo é previsto como dos dois, que se chama tenancy by the entireties. Tá? Então, se eu tenho um casal, que é dono, a conta é conjunta do casal, e um dos dois falece, não tem que ter imposto. Mesma coisa se é joint tenancy with right of survivorship. Todo mundo é dono de tudo. Se bem que na joint tenancy eu acho que é um pouco diferente. Na tenancy by the entireties, sim, com certeza. O casal é dono de tudo. Morre um, o outro fica dono de tudo sem o imposto. Mas você tem que provar que eram casados e provar todos os aportes, a data dos aportes. Daí não importa quem fez o aporte. Não importa se o marido fez mais que a mulher ou se a mulher fez mais que o marido. É tudo dos dois. Tá? Então, conta conjunta tem esses tricks para a gente saber. E carro, é claro, um bem ativo nos Estados Unidos é tributável.
Dúvidas? Não existe regime de casamento nos Estados Unidos. Então, todo cliente que chega no nosso escritório, a gente tem que falar sobre isso. Porque não existe espelhar. Eu já litiguei esse caso várias vezes. Já litiguei casos onde tinha regime de casamento, fizeram a tradução, apostilamento e notarização nos Estados Unidos, não valeu. Em outro caso, o casal tinha um patrimônio gigante aqui no Brasil, foram para os Estados Unidos, viraram cidadão americano, criaram um patrimônio gigante lá também, estava no processo de divórcio e o marido morreu. E o juiz não acatou o regime de casamento de separação total de bens aqui no Brasil. Então, existe, diferente do Brasil, a possibilidade de fazer um acordo pós-nupcial e, obviamente, o pré-nupcial. Então, uma das primeiras coisas quando a gente faz o intake com o cliente é qual o seu regime de casamento e você tem a intenção que esse regime seja espelhado nos Estados Unidos. A resposta é sim, tem que ter um documento que é válido no estado onde tem o ativo para poder espelhar, porque senão vai dar complicação. Nicole, quando você tem um transfer on death registrado numa conta conjunta, qual é a ordem, como é que funciona? Ele é respeitado antes? É respeitado antes, exatamente. Obrigada. Desculpa, não ouvi. O TOD, o Transfer on Death, ela está perguntando o que é respeitado antes, um regime ou o TOD no banco. O banco não tem uma... Estou dizendo banco, né, por ser uma conta, o exemplo, mas não tem uma obrigação legal de fazer conferir que não tenha nada inconsistente em outro planejamento ou regime de casamento. É por isso que, quando a gente faz o planejamento, Vai direto no declaração. tem que fazer tudo que seja consistente. Regime de casamento, se vai espelhar aquela intenção ou não, herdeiros, tem filhos de outro casamento, tudo isso impacta na distribuição e a gente tem que fazer com que seja consistente com a intenção ou com a legislação do país de origem. Vamos ver aqui. Aqui, de novo, voltando às mesmas coisas, né, que é o contrato social com as cláusulas sucessórias corretas, específicas, a elaboração do trust e a transferência, o funding do trust, dos ativos para dentro do trust. É a maneira de evitar o processo de inventário, não evita os impostos, eu sempre falo que são duas coisas completamente separadas, que caminham juntos, mas que têm finalidades diferentes. Como é que a gente evita o imposto nos Estados Unidos? Tira o bem dos Estados Unidos. Como é que a gente faz isso? Põe numa offshore. A resposta é sempre a mesma, para mim aqui. Postergando o problema do inventário para uma outra jurisdição, mas as mesmas ferramentas funcionam também. Trust, joint tenancy. Põe o trust em cima. As cotas do offshore vão para o trust. Alguém tem dúvida ali? Perguntas? Bom, em nome da Nicole Rubens, com certeza, muito obrigada pela presença hoje. Se vocês tiverem dúvidas ainda, querem aproveitar os últimos minutos aqui, estão à disposição, ou com contato posterior. Mas muito obrigada Obrigada a realmente vocês. pela Obrigado participação. A todos.